Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Demon Slayer, Aventura Silenciosa, capítulo 171. Ponto de vista em terceira pessoa. A mansão das borboletas estava em plena floração. A primavera cobria o jardim com cores vibrantes, e o ar estava impregnado do doce aroma das flores de cerejeira. Glicínias e peonias em flor pétalas delicadas flutuavam preguiçosamente na brisa, rodopiando pelo ar como pequenos flocos de neve rosa antes de pousarem suavemente na grama. Algumas borboletas dançavam entre as flores, suas asas refletindo a luz do sol enquanto esvoaçavam graciosamente pelo jardim. Pássaros cantavam alegremente nos galhos das árvores, seus cantos se misturando harmoniosamente ao farfalhar das folhas ao vento. Em meio a esse cenário pitoresco, Tanjiro e Kanao sentaram-se na grama, cercados pela beleza da estação. A tigela de madeira entre eles estava cheia de pedrinhas coloridas, cada uma feita com cuidado e pintada com desenhos complexos como flores, nuvens e pequenos animais. Certo, Kanao, disse Tanjiro suavemente, seu sorriso radiante de sempre iluminando seu rosto, mas havia uma suavidade nele desta vez. Um calor que permaneceu em seus olhos por mais tempo do que o normal. Era o tipo de expressão que se veria em um jovem ao contemplar a mulher que ama. Dessa vez vou acertar. Não vou exagerar de novo. Kanao assentiu com um simples aceno de cabeça enquanto se sentava à sua frente. Seu rosto demonstrava estoicismo, mas seus olhos violeta refletiam as flores ao redor. Tanjiro teve que se esforçar para não encará-lo. Eu acredito em você, Tanjiro, ela disse. O coração de Tanjiro deu um pequeno salto. Ah, lá vem de novo. Sussurrou ele, alto o suficiente para que só ele pudesse ouvir. Isso vinha acontecendo com frequência ultimamente. Ele sentiu seu rosto esquentar e de repente a brisa não parecia tão fria quanto ao momento. Ele estava ficando doente? Ele tinha alguma consciência de que nutria sentimentos pela jovem, mas será que sentimentos poderiam demonstrar simpatia física? Ele tinha certeza de que amava sua família, seus irmãos, irmãs e sua mãe, mas nunca se sentirá assim antes. Era novo. Tudo bem, ele pigarreou, determinado a deixar os pensamentos de lado. Vamos fazer isso de novo. Não vou mandar esse aí voando para o lago. Os lábios de Kanao se contraíram levemente, um fantasma de diversão brilhando em seus olhos. Eles estavam jogando pedrinhas no jardim. Tanjiro, que estava de cama devido ao ferimento havia alguns dias, já estava curado o suficiente para sair de casa novamente. Então eles estavam jogando para passar o tempo. Kanao também estava no meio de seu descanso mensal, então ela não viu problemas em passar tempo com o garoto. Boa sorte, murmurou ela baixinho. Ele precisava, já que estava jogando tão mal até então. Não que ela pudesse culpá-lo, afinal ele ainda estava se recuperando. Tanjiro respirou fundo, segurando uma pedrinha vermelha brilhante com a fita de Nezuko pintada. O objetivo era arremessar a pedrinha o mais próximo possível da linha. Eles também poderiam derrubar as pedrinhas um do outro enquanto faziam isso. As decorações determinariam quem era quem. Aqui vai. Ele a jogou suavemente, aplicando a força necessária desta vez. A pedra rolou suavemente pela grama, parando a poucos centímetros da linha que haviam traçado antes. Sim. O rosto de Tanjiro se iluminou com um sorriso vitorioso. Eu consegui. Kanao inclinou a cabeça levemente, examinando a posição da pedra com uma expressão pensativa. Está perto, ela murmurou suavemente, seus dedos roçando em uma pedra rosa claro pintada com flores de cerejeira. Ela o sacudiu sem esforço. A pedra rolou para frente, suave, firme, e parou um pouco mais perto da linha do que a de Tanjiro. Ah, Tanjiro piscou. Eu ganhei, disse Kanao suavemente, seus lábios se curvando naquele mesmo sorriso quase imperceptível. Uma usuária de respiração das flores e uma usuária de respiração da água ferida, tudo foi armado desde o início. Mas Tanjiro a encarou por um instante. Esqueça a injustiça. Ele estava completamente esquecido do jogo. O sorriso dela. A imagem ainda permanecia como uma tatuagem em sua mente. Eu gosto disso. Ah, não. Concentre-se, Tanjiro. Concentre-se. Ele se repreende enquanto reúne pensamentos coerentes. Você está melhorando, disse Kanao, olhando para as pedras com aprovação silenciosa. Assim, Tanjiro murmurou, esfregando a nuca timidamente. Você está bem? Kanao inclinou a cabeça levemente, notando o tom rosado em suas bochechas. Ah, é. Só que Tanjiro procurou uma desculpa. É, o clima. Tão quente. Primavera, sabe? Ha. Kanao piscou, seu olhar vagando em direção à luz do sol que filtrava através das flores de cerejeira. Sim, ela murmurou suavemente, com a voz quase um sussurro. É, legal. Os olhos de Kanao, normalmente cheios de observação silenciosa, estavam mais suaves agora. Ela parecia tão em paz e confortável. Isso fez seu coração apertar. Sua vez, Tanjiro, disse Kanao, sua voz gentilmente o trazendo de volta à realidade. Ah, certo. Tanjiro pegou outra pedra, determinado a se livrar do sentimento estranho que agitava seu coração e se concentrar no jogo. Ganhe. Ele tinha que vencer. Mas quando ele jogou a pedra, ela rolou longe demais mais uma vez. Seus pensamentos o traíram. Tanjiro. A voz de Kanao estava cheia de diversão. Ah. Ele olhou para onde a pedra havia caído. Eu exagerei de novo, ele murmurou com a expressão desolada. Mas pelo menos não caiu no lago desta vez. Kanai deu uma risadinha. Talvez, você esteja pensando demais. Claro, ele estava pensando demais. Já fazia algum tempo que vinha pensando demais. Mais do que o necessário. Porque ele estava pensando em se casar e ter filhos. Pensando demais. Se ela soubesse. Kanao lançou a pedra novamente, pousando sem esforço algum perto da linha. Ela impiedosamente envergonhou o esforço dele. Uau! Tanjiro murmurou, você é incrível, Kanao. As bochechas de Kanao estavam salpicadas de um rosa suave. Eu pratiquei bastante, disse ela.
Costumávamos jogar esses jogos o tempo todo quando todos estavam juntos. Minhas irmãs e meu irmão Seiji gostam de jogos. Tanjiro sorriu. Bem, eu também continuarei praticando, ele disse, com a voz cheia de uma determinação desnecessária que todo protagonista shounen tem. Então, um dia, eu poderei vencê-lo de forma justa e honesta. Kanao olhou para ele por baixo dos cílios com uma expressão indecifrável por um instante. Mas então, ela sorriu. Boa sorte, Tanjiro. E assim, o coração de Tanjiro estava perdido na primavera. Não era isso que eu tinha em mente quando vim visitar meu aluno ferido, disse Gyu com uma cara séria enquanto espreitava a cabeça de um canto escondido da mansão. Eu sei. É muito divertido, não é? Disse Kanai com a cabeça espiando acima dele no mesmo canto. Eles estavam espionando Kanai e Tanjiro. Não, talvez fosse errado dizer eles. Era mais como se a Shira das flores estivesse forçando sua paixão e seu hobby pervertido na Shira da água. Não tenho certeza se compartilho do seu sentimento, Lady Kanai. Sinto que estou sendo assustadora, disse Gyu. Kanai apenas riu. Hehe, não se preocupe. Não há nada de errado em vê-los assim. É divertido. Kanao era mais velha que Tanjiro, então não seria errado dizer que ela se via nela. Um pouquinho. Vê-los assim mexia com seu coração. Talvez fosse uma maneira de lidar com a saudade que sentia do seu amado. Se não está errado, então por que estamos nos escondendo? Perguntou Gyu com sua voz calma e olhos nada impressionados. Porque estamos dando privacidade a eles, Kanai respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Gyu inclinou a cabeça e sentiu suas células cerebrais cometendo suicídio em massa. Dar-lhes privacidade espionando-as. Como isso funcionava? Ele realmente nunca entenderia as mulheres. Ele havia desistido há muito tempo e por bons motivos como este. Gyu se afastou do local e deixou Kanai espionando por conta própria. Ele se afastou e olhou ao redor do complexo, observando as pessoas trabalhando na mansão borboleta. Parecia que seu aluno estava indo bem e estava ocupado com uma garota no momento. Então, ele procurou algo para se manter ocupado por um tempo. A brisa fresca roçava seu rosto enquanto ele se aprofundava nos jardins da mansão. O sol da tarde se punha lentamente no horizonte, mergulhando entre as montanhas enquanto a escuridão se aproximava. O mundo estava ficando silencioso, era o início do silêncio. Pelo menos era assim que deveria ser. Mas o silêncio era um conceito passageiro na mansão borboleta sempre que Inozuki estava por perto. Os ouvidos aguçados de Gyu captaram uma comoção antes mesmo que ele percebesse. Inozuki. Inozuki. A voz exasperada de Aoi Kanzaki ecoou pelo complexo. Os olhos de Gyu se estreitaram levemente enquanto ele seguia a fonte do caos. Volte aqui. Você ainda está machucado. Virando uma esquina, Gyu se deparou com pura loucura. Inozuki corria pelo pátio sem camisa, apesar das bandagens firmemente enroladas no peito, braços e testa. Ele se movia a toda velocidade, de 4, como uma fera. Seus movimentos eram quase animalescos, enquanto zigue-zagueava erraticamente para evitar ser capturado. Por que ele está correndo? Desse jeito, Gyu se perguntou com uma expressão vazia, observando o garoto ferido saltar pelo pátio, escapando por pouco de um grupo de atendentes aterrorizados que carregavam bandejas de remédios de ervas. UAH. Você não consegue me pegar. Seu humano idiota. Você não sabe que 4 pernas são mais rápidas que 2? Hahaha. Inozuki rugiu enquanto usava 4 membros para correr mais rápido que Aoi, que corria apenas com as pernas. Inozuki. Aoi estava logo atrás dele, com o rosto vermelho de frustração. As mangas arregaçadas e suas sandálias de madeira batendo no chão enquanto ela o perseguia com a determinação de uma Shira enfrentando um demônio. Volta aqui, seu lunático. Ela latiu, a voz cheia de fúria justificada. Você não deveria estar correndo assim. Inozuki, no entanto, não se incomodou completamente. Gyu piscou. Por um momento, ele simplesmente ficou ali, observando o espetáculo em silêncio. Ei! Inozuki gritou de repente, seus olhos avistando Gyu. Cara da água. Gyu congelou sua expressão vazia enquanto Inozuki se virava bruscamente em sua direção. Me ajude. A médica está tentando me obrigar a fazer algo horrível. Inozuki gritou dramaticamente enquanto disparava em direção a Gyu, agitando os braços em pânico exagerado. Aoi estreitou os olhos. Não arraste para isso. Gyu, no entanto, mal teve tempo de reagir antes de Inozuki pular em sua direção, tentando se esconder atrás do Ashira da água como um animal aterrorizado em busca de abrigo. O que? Baque. O impulso de Inozuki foi forte demais. Ele colidiu com Gyu, fazendo-o cambalear levemente, embora o estoico Ashira mal tenha reagido, mantendo o equilíbrio inabalável. Ufa! Seguro! Inozuki disse com um sorriso satisfeito, agachando-se atrás de Gyu como se a Ashira fosse um muro impenetrável de segurança. Gyu piscou. O que você está fazendo? Se escondendo. Inozuki sussurrou alto. Não que isso importasse, já que Aoi já estava parada bem na frente deles, com o peito arfando enquanto ela lançava olhares furiosos para os dois. Ashira ou não, ela rosnou, estreitando perigosamente os olhos para Gyu. Afaste-se. Não, disse Gyu depois de um momento, seu tom tão calmo como sempre. O quê? Aoi ficou boquiaberto. Por que não? Ele precisa descansar. Ainda está coberto de ferimentos. Gyu olhou para Inozuki, que agora o espreitava por trás com a expressão mais inocente que conseguia. O que era bem eficaz considerando o rosto bonito de Inozuki. Ele parece bem, disse Gyu simplesmente. O que você estava tentando fazer com que ele fizesse? Gyu perguntou um segundo depois com a cabeça inclinada, curioso. Ele está mentindo. Não estou tentando obrigá-lo a fazer nada. Ele só precisa descansar mais antes de poder se mexer daquele jeito, disse Aoi com a voz cansada. Gyu se virou para Inozuki e perguntou com os olhos.
Ela está tentando me fazer não fazer nada. Como posso não fazer nada? Eu não sou uma árvore, nem água miúda. Eu sou uma fera, defendeu-se Inozuki. Aoi e Gio mentalmente bateram palmas no rosto. Certo, parece que tomei o lado errado. Inozuki, você deveria ouvir o Aoi e descansar bem, disse Gio com uma voz áspera. Aoi comemorou mentalmente. Inozuki apenas ficou ali parado, olhando fixamente, antes que ele corresse novamente com a mesma rapidez. Espera um minuto, Inozuki. Desta vez, não era apenas Aoi, pois Gio a seguia. Ele não usou toda a sua velocidade, contente em participar da perseguição, enquanto um pequeno sorriso surgia em seu rosto. Como ele descreveria isso? Ele se sentiu incluído. Foi divertido. No final, Inozuki, devido à lesão, se cansou e finalmente o pegaram. Ele lutou em vão enquanto Gio o arrastava de volta para a mansão, com Aoi orgulhosamente liderando o caminho. Isso não é justo. Não vou esquecer esse cara da água. Inozuki rugia e se debatia como uma criança fazendo birra. Mas então, eu vou. Tudo cessou. No momento as coisas estavam normais. Mas no momento seguinte eles estavam cientes de que o sol finalmente havia se posto e estava escuro. Os instintos gritavam. Os Ashiras fizeram uma pausa. Do outro lado, Tanjiro congelou de repente, seu nariz se contraiu ao sentir um novo cheiro no ar. Era estranho, o cheiro de sangue, decomposição, trovão, fogo, cinzas e muito mais. Mas o cheiro mais forte era o fedor de um demônio. Tanjiro, o que aconteceu? Kanao perguntou preocupado. Sinto o cheiro de demônios, ele disse com a voz grave e pesada como chumbo. Kanai, que os espiava, se moveu e se transformou em um borrão. Ela sabia o quão único era o olfato de Tanjiro, então agiu imediatamente. Sem esforço, saltou para o ponto mais alto da mansão, o telhado do prédio principal. Ela ficou ali, leve como uma pena, mas firme como uma pedra. Ela abriu o olhar para os arredores. Esquerda, um farfalhar nos arbustos distantes. Certo, uma sombra se movia de forma não natural entre as árvores. Atrás, um movimento brusco, quase imperceptível, mas estava lá. Uma carranca profunda pairava em seu rosto enquanto seus olhos brilhavam sinistramente no escuro. Ela viu através da floresta e soube imediatamente o que estava acontecendo. Eles estavam cercados. Era primavera, a estação da alegria. E os demônios vieram para roubar a temporada. Capítulo 172. Ponto de vista em terceira pessoa. A mansão das borboletas era sufocante. O ar anti-sereno estava agora carregado de tensão. A aura opressiva dos demônios deslizava nas sombras, contaminando a atmosfera. Kanai permaneceu em silêncio no terraço da mansão, seus olhos penetrantes percorrendo a extensa floresta com uma calma inquietante. O doce aroma das glicínias e cerejeiras em flor era abafado por outros aromas. O cheiro de sangue, decomposição, cinzas, fogo, trovão. Demônios! Eles estão aqui! Sua voz era um sussurro levado pelo vento. À esquerda, um brilho de calor distorcia o ar perto da extremidade norte da mansão. A mera presença do demônio queimava o chão sob seus pés. A grama já havia murchado, deixando um rastro de restos carbonizados em seus passos. O ar vibrava com o zumbido perigoso da elevação das temperaturas. À direita, lampejos de relâmpagos corrompidos dançavam entre as árvores. Vinha do extremo leste e se aproximava rapidamente. A aura elétrica do demônio zumbia com intensidade mortal, e Kanai viu o padrão familiar da respiração do trovão. Ela não teve tempo de questionar como. Seus olhos fitavam a floresta mais a fundo. Fios finos e sedosos estendiam-se pelas copas das árvores, quase invisíveis sob o luar. O demônio-aranha corria pelo complexo, deixando teias intrincadas que lentamente o cercavam. Os olhos de Kanai seguiram as linhas quase invisíveis brilhando sob o luar fraco, formando uma barreira inescapável ao redor da mansão. Uma névoa gélida se aproximava do perímetro oeste, deslizando como se a fumaça tivesse vida. Kanai não sabia o que era, se era apenas uma forma de criar uma cortina de fumaça ou se a névoa era demoníaca. A única coisa que ela sabia era que aquilo agia como outra camada de barreira ao redor do complexo das borboletas. Eles nos trancaram, a expressão de Kanai se obscureceu. Ninguém entra e ninguém sai. O plano do demônio era claro. Não se tratava de mais um ataque. Era um extermínio. Esses demônios também são fortes. Provavelmente os 12 Kizuki. Ela mordeu os lábios. Você finalmente fez um movimento, hein, Muzan? Kanai não entrou em pânico. Deus sabe que pânico era a última coisa que ela deveria fazer naquela situação. Havia muitas coisas que ela precisava fazer primeiro, mas a prioridade ficou clara após um momento de reflexão. O laboratório. Seu corpo ficou borrado quando ela saltou do telhado, seus pés mal tocando o chão enquanto ela se movia com precisão cirúrgica em direção à parte mais ao sul da mansão. As glicínias ao redor da mansão deveriam desacelerar os demônios por um tempo. Eles ainda tinham tempo, mas era limitado, então ela precisava usá-lo com sabedoria. Senhor Takashi, é uma emergência. Toquem os sinos, é um ataque. Kanai disse ao encontrar o velho enquanto corria em direção ao laboratório. Um ataque de quem? Gritou o velho, preocupado. Demônios, foi tudo que Kanai conseguiu dizer antes de perder a visão novamente. Quando chegou à parte mais ao sul da mansão, ouviu o sino tocando por toda a mansão. Tudo bem, eles treinaram para isso. Kanai acalma suas preocupações. Todos os moradores da mansão devem saber o que fazer ao ouvir o sino. O prédio ficava na extremidade do terreno da mansão, junto com tanques de água e um antigo depósito. O próprio laboratório já fora um depósito de equipamentos médicos, mas havia sido cuidadosamente reaproveitado nos últimos meses. Fileiras de prateleiras enfeitavam as paredes, cheias de pergaminhos, frascos e fórmulas que contribuíram para as descobertas que levaram à cura da demonização. Ao lado do quarto, havia uma cama onde Ringoku jazia, ainda em sua forma demoníaca. Eles não haviam dado a cura ao Ashira da chama por medo de que algo pudesse dar errado. Se pretendiam transformá-lo novamente em humano, nenhum deles queria correr o risco.
risco. Lady Tamayo e Shinobu estavam dentro do laboratório, cuidando de suas próprias coisas. Yushiro estava sentado ao lado da cama de Rengoku, lendo um livro para passar o tempo. O som da campainha de emergência imediatamente chamou a atenção deles, mas antes que pudessem reagir, a porta se abriu com força e Kanai entrou. Mana? Shinobu perguntou inclinando a cabeça preocupada. O que está acontecendo? Não há tempo para explicar, estamos sem tempo. O tom de Kanai era sombrio. A mansão está sob ataque. A expressão de Yushiro endureceu instantaneamente e seu sentido se aguçando. O quê? Mas como? Meu feitiço de invisibilidade não está funcionando. Kanai o interrompeu com a voz entrecortada. Os demônios estão selando o complexo rapidamente, e estão vindo de todas as direções. Estamos presos e cercados. Então devemos ir embora. Este lugar será o primeiro a ser atacado depois que os demônios penetrarem a barreira de glicínias e as paredes, disse Shinobu imediatamente. Uma gota de suor caiu de seu rosto, mas ela permaneceu calma e controlada. Irmã, você deveria levar Tamayo e Yushiro para um lugar mais seguro para o centro da mansão. Eu ficarei aqui e protegerei os materiais de pesquisa, acrescentou Shinobu com firmeza. De jeito nenhum. Você tem que vir conosco. Kanai quase gritou, tentando usar autoridade. Aconteça o que acontecer hoje, essas pesquisas precisam sobreviver. Não se preocupe, eu posso me proteger e seguirei você em breve, disse Shinobu com olhos de pedra. Kanai viu que a irmã não se mexeria, principalmente quando a lógica estava do seu lado. Não havia tempo a perder discutindo. Kanai estalou a língua e agarrou Tamayo e Yushio pela mão antes de sair correndo do laboratório com eles. Ambos não protestaram, percebendo a gravidade da situação. Não precisa entrar em pânico, disse Shinobu para si mesma depois que todos foram embora. Você sempre tem um plano B. Seus olhos se fixaram em Rengoku, que permaneceu deitado na cama por alguns segundos antes que ela se movesse para proteger todo o material importante de pesquisa, especialmente o sangue e o tecido restantes de Muzan. Eles sempre tomavam precauções em caso de ataque. Então, ela abriu a escotilha no chão que revelava um lugar para escondê-los no subsolo. Ela imediatamente começou a trabalhar. Ponto de vista em terceira pessoa. A respiração de Tanjiro era irregular. Seus passos ecoavam pelo chão enquanto corria ao lado de Kanao. Seus movimentos eram rápidos enquanto se dirigiam ao centro do complexo, onde as grossas paredes da mansão ofereciam maior proteção. Por aqui! Tanjiro gritou para as pessoas atrás dele. A mansão borboleta não tinha muitos moradores, mas o que tinha eram muitos pacientes. Principalmente após a explosão de atividade demoníaca após a expurgação fracassada, muitos caçadores de demônios eram feridos diariamente. Então a mansão ficava lotada. Os pacientes se arrastaram e correram para um lugar seguro. Alguns dos pacientes que estavam quase curados, carregaram os gravemente feridos para dentro. Tanjiro. A voz de Kanao estava calma, mas havia uma urgência incomum em seu tom. Você também está ferido. Não é nada. Tanjiro forçou um sorriso, sua expressão suave, mas resoluta. Eu ainda consigo me mexer. Estou bem, Kanao. Você não está bem. Eu vou ficar bem. Ele apertou a espada com mais força e a pegou enquanto se aproximava. Agora precisamos proteger os outros. Kanao abriu a boca para argumentar, mas se conteve. O olhar de Tanjiro era algo que ela já vira antes, determinação inabalável. Tudo bem. Ela sentiu levemente, os lábios comprimidos numa linha fina. Mas fique perto de mim. Eles se moviam em perfeita sincronia enquanto guiavam os pacientes e ajudantes restantes para o interior da mansão. Cada segundo contava agora. Eles corriam pelo complexo procurando por pacientes que tivessem se afastado um pouco demais, enquanto, ao mesmo tempo, procuravam demônios. O sino que tocava por toda a mansão era um lembrete constante do ataque. Eles estavam correndo a toda velocidade. Mas algo foi mais rápido. Tanjiro sentiu um cheiro forte. Ozônio. Carne queimada. Relâmpago. Cuidado! Tanjiro gritou e empurrou Kanao para o lado. Um flash. Então, um raio azul irregular atravessou as paredes ao redor do complexo e seguiu direto até eles. O trovão rugiu, alto o suficiente para ensurdecer os ouvidos, mas eles desceram bem a tempo. Silêncio seguiu-se à explosão e eles rapidamente se levantaram. Sacaram as espadas e encararam o demônio meio escondido pela fumaça. Quando o demônio se virou, o rosto de Tanjiro caiu. Kaigaku, Tanjiro nomeou o demônio. O corrompido respirador do trovão sorria enquanto se virava para eles. Sua aura crepitava como um raio. Sua arte demoníaca de sangue igual eletrocinese permitia que a luz se tornasse real com cada forma de respiração do trovão que ele usava. Para ele, os elementos não eram apenas imaginação. Eles eram reais. Engraçado ver você aqui, Tanjiro, disse Kaigaku com desdém nos olhos pelo garoto que ele considerava mais talentoso do que ele há muito tempo. Como você entrou tão rápido? Perguntou Kanao estreitando os olhos. Kaigaku riu baixinho, e o som ecoou de forma perturbadora pelo ar. Você acha que essas glicínias me atrasariam? Ele zombou, enquanto arcos elétricos dançavam ao redor de seu corpo. Se você se mover rápido o suficiente, nada poderá te parar. Ele sabe por onde entrar, ele conhece o layout da mansão porque já esteve aqui antes. Muitas vezes, respondeu Tanjiro com raiva nos olhos. O quê? Kanao estava confuso. Kaigaku, ele era um matador de demônios antes. Na verdade, ele treinou com Zenitsu. Eu já o conheci antes, disse Tanjiro, mas agora. O silêncio pairava no ar. Tanjiro cerrou os dentes. Kaigaku, por quê? Por quê? Os olhos de Kaigaku brilharam de raiva, o ar ao seu redor vibrando com uma energia instável. Porque a força é a única coisa que importa, Tanjiro. Não tenho talento como você ou Zenitsu, preciso procurar alternativas. Você traiu seu mestre e seus companheiros. A voz de Tanjiro era firme, mas carregada de raiva crua. Você não precisava. Você podia.
Não me dê sermão, garoto. A raiva de Kaigaku transbordou, o ar crepitando com eletricidade enquanto sua mão se fechava em punho. Você não tem ideia do que eu suportei. Tanjiro olhou teimosamente como se pedisse para contar a ele. E não tenho interesse em contar histórias para os mortos. Muzan deu as ordens, mas com certeza vou gostar disso, disse Kaigaku e ergueu a espada. Tanjiro, Kanao chamou suavemente enquanto se posicionava ao lado dele. Podemos ter uma chance se lutarmos juntos. Kaigaku riu alto. Ótimo. Eu estava ansioso para testar meus novos poderes. Kaigaku era rápido. Tão rápido. Mais rápido que o Zenitsu. Mais rápido que o velho Jigoro. Mais rápido que ele. Então ele reagiu com tudo que tinha desde o início. Esse era o requisito básico diante de um dos 12 Kizuki. Respiração do sol. Ponto de vista em terceira pessoa. A batalha já havia começado no lado norte do complexo borboleta. Era possível ouvir o estrondo do trovão e o choque do aço à distância. Inozuki grunhiu enquanto era arrastado por Aoi pelo corredor da mansão, seu aperto surpreendentemente forte enquanto ela o puxava em direção ao salão central. O que está acontecendo? Ele latiu, sem a máscara de javali, o que deixava transparecer sua emoção. Ele estava furioso. Só se mexam. Aoi retrucou com o rosto vermelho de frustração e preocupação. A mansão está sendo atacada por demônios. Um ataque de demônios. Então por que estamos fugindo dos demônios em vez de ir em direção a eles? Você não pode lutar, ainda está ferido, disse Aoi firmemente. Você vai acabar morrendo. Inozuki bufou, mas seguiu, com os instintos à flor da pele. Chegaram ao salão central, onde vários pacientes e ajudantes da mansão estavam reunidos. Alguns estavam armados, prontos para defender, enquanto outros aguardavam ordens. O que devemos fazer agora, Sr. Tomioka? Aoi se virou e perguntou ao Ashira da Água quem havia dito para eles irem ali em primeiro lugar. Mas, Sr. Tomioka, ele se foi. Você está perguntando pelo cara da água? Inozuki perguntou. Tom Nakashinako nos deixou no momento em que entramos na mansão. Aoi caiu no chão. Fora do complexo das borboletas. Você é um dos demônios que estão atacando a mansão? Jiu perguntou enquanto caminhava casualmente até o demônio que encontrou. O demônio de muitas máscaras apenas encarou Ashira, que o interrompeu enquanto ele tentava romper as paredes e as glicínias que cercavam o local. Essa foi uma pergunta idiota. Você não precisa responder se não quiser. Eu também não gosto de responder perguntas, disse Jiu com uma expressão estoica, serena e calma como água parada. Ficar dentro da mansão e permitir que os inimigos a cercassem era um plano estúpido na opinião dele. Foi por isso que ele saiu dos muros para enfrentar os demônios de frente. Dessa forma, mais pessoas também estariam seguras. Seu rosto. É tão simples, o demônio finalmente falou, sua voz soando estranha. Não dava para dizer se era homem ou mulher, jovem ou velho. Seu rosto formaria uma máscara horrível. Por que eu tive que te conhecer? Perguntou o demônio. Gil parou, seu rosto estoico caiu um pouco, isso foi meio rude. Você pode simplesmente fugir? Eu preferiria matar um humano com um rosto mais expressivo, pediu o demônio gentilmente. Não, respondeu Gil e finalmente, seus olhos ficaram sérios e ele assumiu uma postura. Tic, acho que vou só esperar que seu rosto mude quando eu te cortar, disse o demônio e então. Nada. Evitar. Não era uma presença. Era a ausência de uma. Um arrepio percorreu a espinha de Geiu. Esse sentimento. Por que era tão semelhante ao estado altruísta? Clang. Geiu conseguiu deter a garra que saía de seu pescoço com o fio afiado de sua espada. Embora sua reação tenha sido um pouco mais lenta do que ele gostaria. Você, Geiu disse enquanto olhava nos olhos do demônio, você não tem identidade. O demônio sem rosto. Ele era ninguém e todos ao mesmo tempo. Geiu percebeu então que tinha um grande problema pela frente. Não seria uma luta rápida. E a julgar pelos seus sentidos, ainda havia muitos outros demônios restantes. Eles precisam de reforço. E eles precisam disso rápido. Capítulo 173. Ponto de vista em terceira pessoa. A mansão das borboletas, um lugar de cura, estava começando a parecer uma zona de guerra. No lado norte do complexo, o céu estava escuro e brilhava com raios azuis brilhantes que destruíam a noite como 1000 maldições. O ataque de Kaigaku foi devastador e rápido como uma calamidade iminente. Sua aura elétrica vibrou violentamente e o chão tremeu sob seus pés. A respiração de Tanjiro estava ofegante e tensa, seu corpo doía enquanto as consequências da última luta ecoavam por seus músculos. Uma missão que exigia que ele matasse centenas de demônios com seus companheiros, e ele ainda não havia se recuperado totalmente. Mas não havia desculpa na batalha. Tanjiro não conseguia lutar por instinto, pois seus instintos lhe diziam para se encolher e cair inconsciente. Uma dor aguda acompanhava cada um de seus movimentos, o que exigia que ele se forçasse conscientemente a lutar. Nessa batalha, Kanao foi o mais ativo, embora Tanjiro estivesse começando a mudar isso. Kaigaku. Tanjiro rugiu. Ele podia estar ferido, mas queria toda a fumaça. O sorriso de Kaigaku se alargou diante da fúria nua na voz de Tanjiro. Você consegue sentir a fração do que eu tive que suportar? Como é estar cheio de raiva, mas ser tão impotente para fazer qualquer coisa? Com um estalo de pulso, o corpo de Kaigaku se transformou em um borrão de relâmpagos azuis. Seus movimentos foram quase instantâneos. Se não fosse pelo rugido do trovão e pelo relâmpago, todos pensariam que ele havia se teletransportado. Tanjiro mal reagiu a tempo, mergulhando para trás, mas o estrondo estrondoso do raio atingiu o chão onde ele estava, levantando uma chuva de faíscas e detritos. Seus pés mal tocaram o chão quando ele rapidamente recuperou o equilíbrio. Ele tentou usar a respiração solar, mas algo ficou preso em seus pulmões. Ele ainda estava fraco demais para usar a respiração solar sem custo algum. Com o corpo ferido, tornou-se quase impossível. Ele mudou rapidamente seu estilo de respiração. Respiração da água, primeira forma. A espada de Tanjiro cortou o ar em um arco gracioso, inadequado para a situação urgente.
Mas o movimento fluido de sua respiração da água formou uma onda suave de energia que colidiu com o próximo ataque de Kaigaku. Corte na superfície da água. Não fez quase nada, mas foi o suficiente para defender. Kaigaku soltou uma risada irônica visivelmente entretido. Você bloqueou isso mesmo sendo muito mais fraco do que eu. Você é incrível, Tanjiro. É por isso que eu te odeio tanto. A forma do demônio ficou turva novamente. Isso nunca acaba. Tanjiro gritou mentalmente e com os dentes cerrados, forçou seu corpo a se mover. Ou ele se move ou ele morre. Respiração da água, quinta série. Fluxo de água espirrando, contínuo. Tanjiro balançou sua espada em rápida sucessão, uma série de golpes controlados e calculados que buscavam subjugar Kaigaku com pura precisão, em vez de poder. Ele deu tudo de si no ataque, mas para o demônio parecia um bebê balançando um pedaço de madeira. Kaigaku zombou, respiração do trovão, primeira forma. Ele não foi capaz de aprender a primeira forma de respiração do trovão no cânone original, mesmo depois de se tornar um demônio. Mas desta vez ele estava muito mais forte devido à quantidade excessiva de sangue de Muzan. Ele finalmente conseguiu usar a primeira forma de respiração do trovão decentemente. Trovão e flash. O estrondo do raio atingiu como um chicote, mais rápido do que Tanjiro conseguia processar. E por pura sorte e pela incapacidade de Kaigaku de controlar sua própria velocidade, ele conseguiu bloquear o golpe com sua espada. A força o fez deslizar para trás, arrastando os pés contra o chão enquanto a energia elétrica o percorria, fazendo seus músculos se contraírem de dor. Ele ficou praticamente paralisado. Tanjiro cerrou os dentes, sentindo o calor do poder de Kaigaku crepitar em seus ossos. Mas ele não estava disposto a recuar. Com um olhar determinado, Tanjiro fechou os olhos por uma fração de segundo. Naquele momento, sentiu o peso de todas as batalhas que havia enfrentado até então. A lição que ele aprendeu no pergaminho deixado por Seiji e os ensinamentos do próprio Ji-O ecoavam em sua mente. Respiração do sol, primeira forma. A primeira forma de respiração solar era tanto uma forma de cura quanto de ataque. Inokami Kagura. Sua espada explodiu em um brilho vermelho deslumbrante, uma intensidade que ele nunca sentiu antes surgiu profundamente em seu corpo. Eles queimaram a eletricidade estática em seu corpo e despertaram cada fibra de seus músculos. Kaigaku recuou quando o fogo imaginário queimou sua pele e deixou seus instintos demoníacos descontrolados. O golpe cortou o ar, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Não importava o ataque, ele era muito mais rápido que os humanos, então por que ele deveria ter medo de alguma coisa? Respiração solar, a voz de Kaigaku carregava um profundo tom de desdém. Veja como você é abençoado, Kamado. Não importa o quanto eu trabalhe duro, nunca poderei superar pessoas como você. Graças à influência de Seiji, o trio dourado atingiu seu potencial mais rápido do que nunca. Eles se destacaram como os mais talentosos da corporação dos caçadores de demônios, e Kaigaku sempre invejou isso, a ponto de se transformar em um demônio para obter o mesmo poder. Tanjiro, rangendo os dentes devido à dor, forçou o corpo a se mover. Seu movimento era como uma dança, mas ele nunca alcançou Kaigaku. No final, seus esforços foram em vão e ele queimou como uma vela. Mas isso foi o suficiente. Kanao finalmente entrou na luta mais uma vez. Ela não tinha conseguido intervir antes, já que Kaigaku estava focado apenas em Tanjiro. Mas com ele forçando Kaigaku a recuar, mesmo que por apenas alguns segundos, ela teve a oportunidade de voltar à luta. Respiração das flores, quinta série. Os movimentos de Kanao eram um turbilhão de elegância, cada golpe rápido e fluido. Pionias da futilidade. Os olhos de Kaigaku se voltaram para ela por um breve momento, mas sua arrogância o fez subestimá-la. Ele não recuou como fizera com Tanjiro e se preparou para encontrá-la. Movimento errado. Kanao compartilhava o sobrenome Shigan, diferente de outra linha do tempo onde ela era Kosho. Ela havia sido criada e treinada pelos mais fortes. Com tal oportunidade, até a lâmina mais cega se tornava mortal. Os olhos de Kanao brilharam com uma luz assustadora e ela desferiu uma série de 9 golpes consecutivos que se entrelaçaram. 9 golpes se uniram como um só. Um golpe 9 vezes maior. Um golpe acertou Kaigaku. Foi o que pareceu, foi o que sentiu, até mesmo para o próprio demônio. Errado. 9 golpes atingiram Kaigaku. Um golpe acertou e floresceu em 9. O demônio cambaleou para trás, seu corpo deformado e finamente fatiado em pedaços. Queimava, doía. Ainda dói. Às vezes, uma pequena picada de espinho podia doer mais do que uma estocada de espada. Kanao atacava os pontos do corpo com maior quantidade de nervos. Ela não conseguia vê-los, mas Sei já ensinara desde pequena onde ficavam esses pontos. O coração de Tanjiro disparou. Kanao lhe dera a oportunidade de que precisava. Mas ele não conseguia se mover. Seu corpo traía sua alma determinada. O tempo pareceu parar, a realidade tornou-se preta e branca quando ele viu uma corda vermelha se esticando no ar. Uma ponta estava presa à sua espada, enquanto a outra estava presa ao pescoço do demônio. Parecia tão fácil. Mover, mas seu corpo simplesmente não quis ouvir. Mover, sua mente não sabia o que fazer. Mover. Certa vez, seu ídolo lhe dissera que eles eram parecidos. Enquanto outros cresciam com treinamento ou experiência, eles cresciam na situação. Eles ficaram mais fortes na batalha. Aquele momento de desespero deu origem à iluminação para Tanjiro. Um novo caminho, uma nova maneira. Com um lampejo de compreensão, uma ideia perigosa floresceu em sua mente, algo que ele ainda não havia tentado antes, apenas pensado. Ele respirou fundo, segurando a água e o sol dentro de si. Seu corpo finalmente seguiu o novo caminho que ele havia trilhado naquele exato momento. Respiração do sol na água, primeira forma. O mundo prendeu a respiração. E então gritou no momento em que Tanjiro entrou em ação, um rastro de água e fogo traçou a trajetória de sua espada. Fluxo de chama combinado. Kaigaku, que gritava de dor, não teve tempo nem de ver o ataque. A velocidade sem propósito era constante.
Os olhos de Tanjiro estavam completamente brancos, as cicatrizes em sua testa mudaram de cor para vermelho escuro, e ele deixou a corda vermelha guiar sua lâmina. O resultado foi a cabeça de Kaigaku caindo do ombro. Tanjiro caiu de joelhos, seu corpo tremeu e desistiu. Seus braços ficaram moles ao lado do corpo. Tanjiro! Kanao imediatamente veio para o lado dele, com a voz carregada de preocupação. Seus olhos tremiam de preocupação por ele. Você está bem? Uma respiração profunda. 2 respirações profundas. 3, e depois 4. Estou bem, ele finalmente respondeu, engolindo o ar como se fosse sólido. Estou bem. Eles venceram a batalha. E eu queria poder contar uma história mais gentil, mas a guerra estava apenas começando. Que patético! A voz vinda da parede congelou Kanao e Tanjiro. No momento em que a voz soou, a presença do demônio também foi finalmente revelada. Não era apenas forte. Era sufocante. Suas mentes não conseguiam nem processar a presença poderosa que estava diante delas. Tudo arrogância e ele morreu para algumas crianças, riu o demônio enquanto se sentava no topo do muro. Pela sua postura relaxada dava para perceber que ele testemunhou toda a luta, mas não interveio. Embora eu deva admitir, vocês crianças são realmente impressionantes. Finalmente Tanjiro e Kanao viraram seus corpos congelados para encarar o demônio. Eles viram a casa. Capítulo 174. Ponto de vista em terceira pessoa. Embora eu deva admitir, vocês crianças são realmente impressionantes, disse a casa. As palavras penetraram em suas peles como agulhas frias e venenosas. A atmosfera se transformou e se tornou quase sólida, sufocando cada respiração que tentavam dar. Os resquícios da batalha contra Kaigaku pareciam distantes agora. Aquela foi uma vitória fugaz, engolida pela presença avassaladora do demônio diante deles. Ele parecia humano, mais humano do que qualquer demônio que já tivessem conhecido. Mas sua aura e presença eram as menos desumanas. Era pura demonicidade. Era malícia em forma de homem. Seus rostos ficaram azuis devido à falta de ar. Eles respiravam, mas tinham medo de respirar alto demais, de respirar fora da linha, e com as batidas rápidas do coração, faltava-lhes oxigênio. Eles sabiam que estavam vivos apenas por causa dos caprichos do demônio, e não queriam fazer nada que pudesse mudar esse capricho frágil. Eles sabiam que suas vidas estavam realmente por um fio. Ou não. Fico feliz que até os demônios conseguiram ver o potencial de nossas novas gerações. Uma voz tão doce quanto o néctar veio da direção oposta. Sua voz era gentil, mas cortava a tensão sufocante como a lâmina mais afiada. No momento em que ela falou, Tanjiro e Kanao ofegaram como se tivessem se libertado de uma garra invisível. Eles viraram a cabeça e viram a flor Ashira parada bem na beirada do telhado. Sua postura era natural, como se ela fosse uma fada livre da gravidade. Onde ela estava, ficava a parte do telhado que não era mais sustentada por paredes. De qualquer forma, as telhas desabariam e ela cairia. Mas ela parecia leve como uma pena. Pela sua postura tranquila, era possível perceber que ela estava ali há tanto tempo quanto a casa estava sentado no topo do muro. Ambos estavam lá para testemunhar a luta, e a presença deles impedia que um ao outro interferisse na luta. O Lord Muzan disse que os humanos representavam uma ameaça. Acho que isso continha alguma verdade, disse a casa com um sorriso forçado. Risadas agradáveis que mais pareciam uma melodia. Só uma ameaça? Acredite, elas seriam fortes o suficiente para matar um demônio como você em poucos anos, disse Kanai de seu lugar. Sério? Só a oportunidade já me faz querer poupá-los por alguns anos e ver no que se tornarão, disse a casa com um tom de voz novo. Engraçado, você fala como se eles não estivessem sob a proteção de uma Ashira, ela disse e a aura ao redor dela mudou bruscamente para combinar com o tom de voz dele. Ela estava iluminada pela lua, sua figura delicada irradiava poder e beleza. Seu auri esvoaçava na brisa noturna, os suaves tons de lavanda mal perturbados pelo caos ao seu redor. Ela era como uma flor da lua no topo de uma montanha. Algo etéreo. Para as 2 crianças abaixo dela, ela era um escudo inquebrável. Onde antes o medo os dominava, agora a calma se instalava. Era como se a sua presença, por si só, tivesse tecido um escudo ao redor deles, mantendo seguros. Eu não gosto de mulheres lutadoras, disse a casa, mas para uma guerreira tão boa, farei uma exceção. O demônio saltou da parede e pousou na terra com um baque que pareceu abalar todo o complexo. Não era mais apenas uma sensação. Energia demoníaca literalmente começou a escorrer de seu corpo enquanto ele caminhava em direção à Ashira Flor. Kanai também saltou da beirada do telhado. A velocidade de sua queda pareceu anormalmente lenta. Ela aterrissou com elegância, mal tocando a areia sob seus pés. Seu auri e cabelo também esvoaçavam o suficiente para fazê-la parecer uma flor balançando ao vento suave. Kanao, Tanjiro, ela disse, as palavras saíram rápidas, mas não pareciam apressadas, saiam deste lugar. Eles mal tiveram tempo de se afastar antes que a luta começasse. Kanai e a casa se encontraram no meio e o demônio desferiu um soco poderoso que arrancou um pedaço da terra com sua onda de choque bruta. Seu ataque foi desviado por um leve toque de uma katana. Como um golpe tão suave poderia causar uma devastação tão crua? Era uma pergunta que a própria realidade fazia. Esse foi o começo mais gentil da batalha. Beu! A terra gritou, o ar chorou e o ferro cantou. O quê? Tanjiro e Kanao pararam e ficaram boquiabertos enquanto o ambiente era arruinado em segundos. Linhas brancas surgiram por toda parte. Era a espada de Kanai refletindo o luar com seu fio cortante. Várias esferas vermelhas surgiram antes de explodirem, simbolizando a explosão causada por cada ataque de Akaza.
A atmosfera foi cortada e detonada. Tanjiro não conseguia acreditar no que via com tamanho poder. Eles eram tão fortes, tão à frente de onde ele estava. Ele estava a poucos metros da batalha, mas a distância poderia muito bem ser medida em anos-luz. Era como se estivessem lutando em uma dimensão completamente diferente. Uma dimensão a qual ele não sobreviveria nem por um segundo. Senhora Coxo, venha! Temos que ir. Kanao interrompeu o momento e o arrastou em direção ao salão central. Os Hashiras finalmente fizeram seu movimento. Não havia mais nada que um matador de demônios normal como eles pudesse fazer. Muzan Kibutsuji enviou o seu melhor para eliminar o esquadrão de caçadores de demônios. Mas para fazer isso, primeiro eles tiveram que passar por elas. Os pilares. Você não pensou bem nisso, não é? Perguntou Gio enquanto o demônio com quem lutava perdia os sentidos mais uma vez. A luta não foi intensa, mas sim complicada. Omburo era exatamente o oposto de Akaza, enquanto o outro era destruição bruta, este era veneno silencioso. Então Gio teve muito tempo para provocar mesmo não sendo seu estilo. Houve uma explosão repentina na parte norte do complexo Borboleta. Provavelmente houve uma briga, mas Gio não deu importância. Era estranho, mesmo para seu eu estoico de sempre, parecer tão despreocupado com a situação. Seus olhos tinham um motivo mais profundo para estarem calmos do que seu distanciamento habitual. Vocês acham que são predadores capturando presas, disse Jiu, descrevendo a situação. Rui já havia coberto toda a área com suas teias, e Imu também havia cercado o local com uma névoa capaz de fazer qualquer um dormir. Nem mesmo os corvos Kazuagai conseguiam voar para fora do local. Tudo estava preso. Vocês acham que ainda são os predadores, mas já faz um tempo que não é mais assim. A dinâmica vem mudando muito lentamente desde que a nova geração de Ashira se reuniu, disse Jiu, virando-se repentinamente para a esquerda. Ele mal conseguiu enxergar o demônio. Começou com Ashira da Pedra Gyomei, depois Tengen Uzui. Eu e Kanai nos tornamos os próximos pilares, seguidos por Sanemi, Seiji e Rengoku. Depois disso Shinobu, Mitsuri, Muishiro e Obanai completam nossas fileiras. São 11 pilares em uma geração, o maior número da história, disse Jiu calmamente, mas a raiva aumentava em seu tom. A dinâmica finalmente se inverteu na noite do expurgo fracassado. O rei demônio fugiu e desde então, os demônios não eram mais os predadores. O som de múltiplos assobios ecoou pelo ar. O som subiu pelas camadas da atmosfera até explodir em luzes brilhantes no céu noturno. Fogos de artifício. Eram muitos. Centenas voavam no ar a cada segundo e explodiam em uma luz tão brilhante que se tornava tão brilhante quanto o dia. Os demônios souberam instantaneamente o que era aquilo. Um sinal. Para quem? Aos 11 pilares da humanidade e a todos os matadores de demônios disponíveis. A verdade é que, ele disse e um sorriso finalmente se espalhou em seu rosto sob os brilhantes fogos de artifício. Vocês são presas atraídas pelos predadores, disse ele. É simples, na verdade, está até no nome. Vocês são demônios. E nós, caçadores de demônios. B1U. Omburo finalmente saiu para enfrentar Jiu com força total. Não havia mais truques, não havia mais como se esconder. A situação mudou completamente e precisa mudar também. Eles precisam matá-los rápido antes que mais cheguem. Não podiam falhar. Por todo o Japão, em um mundo ainda não poluído pela luz, os brilhantes fogos de artifício podiam ser vistos a quilômetros e quilômetros de distância. E mesmo que muitos caçadores de demônios não os vissem, os corvos Kazugai voaram para enviar a mensagem. Entre as pessoas que viram os fogos de artifício, um par de olhos roxos também se voltou para a mansão das borboletas. Capítulo 175. Ponto de vista em terceira pessoa. Ela se movia com pressa, não havia elegância em seus movimentos enquanto enfiava frascos, pergaminhos, cadernos e outros materiais de pesquisa no subsolo. Eles deveriam estar escondidos em segurança ali, mesmo que a mansão pegasse fogo naquela noite. Isso deve ser o suficiente, ela sussurrou para si mesma antes de fechar a escotilha e ir em direção a Rengoku, que estava dormindo na cama. Desculpe perturbar seu sono, mas... Shinobu disse enquanto tentava ao máximo carregá-lo no ombro. Precisamos ir agora. Infelizmente, ela tinha apenas metade do tamanho dele. Não havia como carregá-lo, principalmente com o corpo flácido. Depois de algumas tentativas frustradas, seus olhos brilharam em compreensão. Certo, regeneração demoníaca, disse ela, jogando o Rengoku no chão como um saco de batatas. A forma como ele caiu quase a fez estremecer, parecia que doía. Está tudo bem, você nunca vai saber o que aconteceu, disse ela com um sorriso doce e agarrou uma das pernas dele. Ela o agarrou pelo tornozelo antes de sair correndo pela porta, arrastando o corpo dele pelo chão. Ela ignorou o som da cabeça dele batendo no batente da porta e se concentrou nos arredores. Parecia que todos seguiram seus comandos e se esconderam no salão central. Ela precisava chegar lá rapidamente e garantir a segurança de Rengoku antes de poder lutar contra os demônios. Eles não poderiam perder Rengoku de jeito nenhum. Mas antes que ela pudesse se afastar do laboratório, algo brilhou à sua frente. Era vermelho e amarelo e no momento em que atingiu o chão, uma explosão rugiu com calor intenso e ondas de choque. Eles já estão aqui? Shinobu cerrou os dentes. Sua mente brilhante deduziu que, como o demônio tinha capacidade de projéteis, provavelmente destruía as glicínias com facilidade. Demônios com arte demoníaca de sangue projétil eram raros, e eram os mais irritantes de lidar, já que os matadores de demônios usavam espadas. Outro clarão os atingiu. Seus instintos gritavam. Este os atingiria perfeitamente. Shinobu arremessou o corpo de Rengoku para longe, que saltou na direção oposta logo em seguida. O clarão atingiu o chão diante deles, rasgou a terra e derreteu as rochas com uma explosão. Rengoku acabou colidindo com o prédio enquanto Shinobu sacava sua espada e corria para avaliar a ameaça. Seus olhos se moveram. Era difícil detectar o demônio com pele de obsidiana na escuridão, mas rios de lava derretida correndo por suas veias se destacavam facilmente. Encontrei você, ela disse e então flutuou.
Na verdade, não. Ela praticamente flutuava, exceto literalmente. Respiração do inseto. Primeira forma, ela disse enquanto seus passos batiam como as asas de uma borboleta. Seus movimentos se tornaram erráticos, como se ela não tivesse peso e fosse facilmente carregada pelo movimento imprevisível do vento. Ela era como uma borboleta dançando com a brisa. Dança da borboleta. O demônio Daio sorriu ao vê-la se aproximando. Ele não pôde deixar de aplaudir sua bravura em atacá-lo, ao mesmo tempo em que zombava de sua estupidez. Ele usava ataques à distância para dar a impressão de ser fraco em combates corpo a corpo, mas era o oposto. Ele era um lutador com poucas habilidades de longo alcance. Sua arte demoníaca de sangue, a fornalha, permitia aligerar, moldar e liberar calor na forma de fogo e lava derretida. Ele era talvez o mais destrutivo de todos os 12 demônios da lua. Arte demoníaca, presa de lava. Ele fez 2 lanças de lava condensada que pingavam fogo e as lançou em direção a Shinobu, que se aproximava surpreendentemente rápido. Seu movimento a fez parecer mais lenta do que realmente era. As lanças voaram, mas atingiram o ar. Shinobu era como uma pena que não podia ser atingida. O menor movimento de ar da lança parecia empurrá-la para longe, tornando impossível que ela fosse atingida, mesmo com seu auri e cabelo esvoaçantes. Daio piscou e fixou sua postura, mas naquele breve momento, Shinobu já estava sobre ele. Seu sorriso doce era malicioso e, ao contrário de seu movimento flutuante, sua espada se movia como um foguete. Respiração do inseto. Segunda forma, sua voz era tão doce que quase parecia que ela estava cantando. Abelha. Daio demorou um pouco para processar os gritos de seus instintos. Era desconcertante o quão perigosa Shinobu se sentia com sua pequena estatura e sorriso bonito. Ele quase pensou que estava tendo alucinações. Ele estendeu as mãos para bloquear um golpe, mas foi picado. A espada de Shinobu tinha apenas uma ponta afiada e ela o esfaqueou nos antebraços em rápida sucessão antes de se empurrar do ombro dele e flutuar para longe. Daio estava confuso enquanto curava rapidamente as feridas superficiais de facada em seu braço. Ele se virou para Shinobu, inclinando a cabeça em questionamento. O que foi que seus instintos o alertaram? Aquilo era muito decepcionante. Mas o motivo foi revelado logo depois, quando seus braços caíram ao lado do corpo. Seus olhos se arregalaram ao ver seus braços flácidos, que pareciam dormentes e ele não conseguia mais movê-los. Você. Daio lançou um olhar furioso para ela, sua covarde, você usa veneno. Como guerreiro, usar truques tão baratos era a desonra máxima aos seus olhos. Ele chegou ali esperando uma boa luta dos chamados pilares da humanidade e recebeu veneno em vez de uma boa luta para testar sua força. Vergonhoso. Peço desculpas, veja bem, eu sempre fui pequena e fraca desde jovem, então tive que encontrar outras alternativas, disse ela com um sorriso de olhos fechados. De repente, Daio não conseguia encontrar bondade ou misericórdia em seu coração. Ele estava dando a ela uma chance, e por isso não a matou imediatamente com sua lança no começo. Ele queria vencer uma luta honrosa. Mas se o inimigo já estava lutando de forma tão suja, por que ele deveria se importar? Arte demoníaca, boca da fundição, ele disse, seus olhos brilhando em um laranja profundo e sua boca e mandíbula se tornaram demoníacas com dentes irregulares. Ele abriu a boca e então um calor intenso jorrou. O raio saiu como um rio, destruindo tudo em seu caminho e queimando a mansão inteira em um instante. Um ataque bem direcionado teria queimado tudo em um instante. O que mais Shinobu poderia fazer além de resistir a um ataque tão devastador? Ela já estava no ar quando o ataque terminou, deixando um rastro de lava derretida que atravessava o complexo. Ela desceu sobre o demônio após o ataque terminar. Seu auri esvoaçava atrás dela, suas sobrancelhas se estreitaram e um suor escorria de sua pele. A temperatura ao redor havia aumentado drasticamente. Ela precisava acabar com isso rápido. Respiração do inseto. A partir de ela disse, preparando rapidamente seu veneno mais mortal. Ela nem sequer poupou um pouco para outros demônios. Simplesmente injetou o veneno mais mortal de glicínia a cada estocada. A dosagem completa, em teoria, era suficiente para derrotar todos os membros dos 12 Kizuki. Ela não podia correr o risco de o demônio sobreviver nem por um minuto. Ela tinha visto o quão destrutivo Daio podia ser e se ele lutasse por alguns segundos, poderia incendiar o lugar inteiro em um instante. Dança da libélula. Seu braço se movia de forma turva. Ela se movia rápido o suficiente para que nem mesmo uma libélula com seus múltiplos olhos conseguisse ver cada um de seus ataques. Num instante, o demônio com os braços paralisados foi espetado para todos os lados. Aconteceu quase num instante, os ataques foram precisos o suficiente para quase não causar perturbação no ar. Quando lhe faltava a força bruta que um Ashira deveria possuir, não se podia desperdiçar a força que se gerasse. O movimento linear de uma estocada permitia que ela fosse precisa, ainda mais do que Jeiu, o Ashira da água. Depois de esvaziar o veneno na mão, ela saltou com o mesmo movimento errático e flutuou no ar fervente. Ela pousou sem fazer barulho. Ela suspirou, isso deve bastar, mas estava longe de terminar. Daio podia ser um novo demônio que ascendeu aos 12 Kizuki apenas um ano antes, mas havia uma razão para isso. Ele tinha uma arte demoníaca de sangue quebrada e uma força de vontade forte o suficiente para absorver uma quantidade absurda do sangue de Muzan. Aquele bastardo. Daio cerrou os dentes de raiva. Ele sabia que eu era o pior adversário para você e foi por isso que ele me mandou aqui. Um demônio normal, mesmo com a força de uma lua superior, deveria desmaiar no local ou se contorcer em agonia. Shinobu estudava demônios há um ano inteiro, desenvolvendo um veneno mais forte do que jamais havia feito no cânone. Então como? Ela não conseguiu evitar engolir em seco. Tudo bem, vou te matar rapidamente e procurar outros, disse Daio com os olhos esbugalhados de veias demoníacas. Arte demoníaca, domínio ardente. Sua voz soou alta e profunda no silêncio. Tudo parou. Então tudo gritou.
A terra sob seus pés cedeu, mas não por causa de uma onda de choque. O calor que emanava de seu corpo derreteu o solo e criou uma caverna de lava. O ar ao redor dele fervilhava e parecia fugir dele. O ar frio preenchia o ambiente apenas para ser aquecido e fugir novamente. O processo acontecia rapidamente, criando um turbilhão de puro calor. Sua pele de obsidiana pareceu endurecer enquanto suas veias brilhavam como se um rio de lava corresse por seu corpo. A temperatura subiu tão repentinamente que Shinobu teve que recuar. Ela cobriu a boca e desabou de dor. O oxigênio se esvaiu, deixando-a sem fôlego. Mesmo quando inalava, sentia apenas um calor escaldante que queimava seus pulmões por dentro. Seus olhos tremeram e o desespero brilhou. Sua arte demoníaca de sangue, fornalha, não só lhe permitia criar calor, como também todo o seu corpo o gerava. Sua temperatura interna era tão alta que queimava facilmente a substância com a qual o veneno dela era feito. Ele era efetivamente imune ao veneno dela. De fato, ele era o pior adversário para ela. E sua habilidade de ferver o ar era semelhante à de Doma, que congelava o ar. A técnica era o contra-ataque perfeito aos caçadores de demônios. Ela os impedia efetivamente de usar suas técnicas de respiração. Meu corpo foi forjado em chamas e lava é meu sangue, disse Daio com risadas sombrias. Nenhum humano pode me derrotar, ele declarou com total confiança. E isso estava realmente próximo da verdade. Shinobu a encarou com os olhos trêmulos, sentindo suas roupas esquentarem lentamente e queimarem sua pele. Ela havia parado de respirar completamente para não danificar os pulmões. Aliás, até mesmo abrir os olhos já era difícil. Qual foi o próximo passo dela? Claro que ela correu. O céu explodiu em luzes brilhantes dos fogos de artifício. Esse era o único lampejo de esperança que ela tinha naquele momento. Daio investiu contra ela e criou explosões enormes que sacudiam a terra a cada ataque que desferia, mas errava. A lava que ele deixava para trás fazia parecer que a terra chorava. Você não pode fugir. Daio berrou, com calor irradiando dele. Ele era uma calamidade ambulante, uma erupção vulcânica. Shinobu quase ficou sem fôlego. Não conseguia inspirar para usar outra técnica. Seu rosto começou a empalidecer. Bum, 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 bum. Ela viu sua vida passar muitas vezes, quase morreu uma dúzia de vezes, mas finalmente alcançou o sucesso. Durante todo esse tempo, ela não estava correndo sem rumo. Ela estava indo em direção a algum lugar, ou a alguém para ser mais exato. Plano B, ela disse e tirou uma seringa do seu auri. Não era veneno, muito pelo contrário. Era um antídoto. Ela injetou tudo dentro do corpo imóvel de Rengoku, na casa destruída. Respirou fundo, o que lhe queimou os pulmões por um instante e esperou. As paredes da casa foram abertas e Daio apareceu. Morra, disse ele, abrindo a boca. Seus dentes irregulares deram lugar a uma bola de energia pura e concentrada que jorrou rios de calor em um instante. Deu. Tudo ficou brilhante e queimando por alguns segundos. Então a escuridão engoliu o mundo novamente quando o ataque terminou. A fumaça subiu e quando se dissipou, era possível ver Rengoku agachado diante de Shinobu. Seu corpo demoníaco havia bloqueado o ataque dela. Funcionou, disse Shinobu aliviada. Suas roupas estavam queimadas por toda parte e sua pele também estava vermelha por causa das queimaduras. Mas ela estava viva. E começou baixo, mas então uma risada alegre tomou conta de toda a vizinhança. Era uma risada vividamente familiar para Shinobu, mesmo depois de um ano. Ha 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 ha. Rengoku berrou enquanto se levantava, eu perdi a consciência no meio de uma luta, só para acordar novamente no meio de uma luta. Acho que meu pai não estava brincando quando disse que a vida de um Ashira é cheia de obstáculos, declarou Rengoku com olhos demoníacos, mas que mantinham a sanidade. Após a chegada da senhora Tamayo, a primeira coisa que fizeram foi cortar a conexão entre Rengoku e Muzan. Ela era especialista, já que aceitava as mãos de Muzan, então não foi muito difícil fazer o mesmo com Rengoku, especialmente quando tinham os tecidos com a conexão cortada para estudar. A única razão pela qual não acordaram Rengoku antes foi a incerteza e a gentileza de não querer acordá-lo até que ele pudesse ser transformado novamente em humano. Mas a situação exigia que ele acordasse. Bom dia para você também, camarada demônio, disse Rengoku. Ele parecia estar assimilando a situação rapidamente. A maneira como aceitou instantaneamente que era um demônio fez parecer que ainda tinha anos para refletir. Ou foi insanidade ou foi demonstração de uma vontade inabalável. Uma alma tão segura de si jamais questionaria sua identidade, não importando o corpo que habitasse, demônio ou humano. Vejo que você foi cruel com meu camarada, por isso lutarei com você, disse ele, e seu corpo começou a liberar um brilho amarelo de calor. Mas o calor que emanava de Rengoku não era destrutivo, pelo contrário, era quente e seguro. Suas chamas eram gentis. Ele é muito poderoso. Lute com ele em outro lugar, disse Shinobu e então Rengoku entrou em ação. Mais rápido do que qualquer um poderia prever. Seu corpo se chocou contra Daio e o forçou a se afastar rapidamente. Era para levar a luta para outro lugar. Poucos minutos depois, era possível ver explosões massivas acontecendo do outro lado da montanha. A batalha entre os dois demônios era intensa o suficiente para demolir montanhas inteiras. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. Ponto de vista em terceira pessoa. O Ashira aquático Jiu e o demônio Omburo se moviam pela floresta como sombras sólidas. Suas formas eram quase um borrão enquanto trocavam ataques mais rápido do que a vista alcançava. Havia serenidade nos olhos de Jiu, o tipo de calma que só era possível em tempos de paz e não no meio de uma batalha. Mas sua calma sinistra o ajudou na luta, pois seu corpo se movia suavemente, sem nenhum sinal de pânico. Omburo usava uma máscara nova no rosto. A máscara sorria de orelha a orelha, com olhos fundos. A palavra alegria estava escrita na testa para indicar a expressão que a máscara exibia. A máscara deu ao demônio reflexos e agilidade extremos, os quais Jiu mal conseguia acompanhar com uma cara séria. Essa era a arte do demônio de sangue de Omburo, sem faces.
Ele podia adquirir as habilidades de humanos ou outros demônios esculpindo seus rostos e transformando-os em máscaras. Mas seu limite era de 100 máscaras. Você é tão irritante. Isso não é divertido. Nem um pouco divertido. Omburo gritou de raiva e por uma fração de segundo, a máscara que ele usava mudou. O demônio era como um artista de Bian Lian, pois conseguia trocar de máscara rapidamente entre as lutas. Seu rosto mudou, a máscara se transformou em um sorriso irônico e o pecado também ficou um pouco vermelho. Dava para perceber à primeira vista que se tratava de uma máscara de raiva. E com a troca da máscara, a temperatura subiu bruscamente. Os olhos calmos de Ji-Yu se arregalaram de surpresa quando o demônio irrompeu mais rápido do que nunca. O demônio golpeou a guarda de Ji-Yu com o punho e o Ashira da água cedeu sob o poder. Ele disparou como uma boneca de pano, completamente dominado pela mudança repentina no estilo de luta. Ele não está mais rápido, ele ficou mais forte. Mais explosivo, pensou Ji-Yu enquanto girava no ar. Seu corpo colidiu com algumas árvores antes que seu impulso diminuísse o suficiente para que ele pudesse se recuperar. Ele girou no ar e aterrissou com um baque suave. Seus braços tremiam e seus ossos pareciam ter quebrado. Talvez tenham quebrado mesmo. Não teve tempo de verificar, pois Omburo já o estava atacando novamente. Não havia crescido, mas seus passos pareciam mais pesados, o suficiente para fazer o chão tremer. Omburo podia alternar entre estilos de luta no meio da batalha. Essa característica por si só era tão poderosa que o demônio provavelmente seria capaz de derrotar qualquer outro espadachim com facilidade. Mas ele estava lutando contra uma Ashira da água. E a água se adapta. Ji-Yu mudou sua postura e até mesmo o engajamento muscular. De um estilo que permitia competir com um velocista, ele agora tinha um estilo que permitia trocar golpes com um berserker. A mudança foi quase instantânea, como a água mudando de forma quando colocada em utensílios diferentes, como uma xícara e uma tigela. Respiração da água, 8ª forma. O corpo de Ji-Yu ficou imóvel, completamente congelado como uma estátua. Seu corpo levou alguns segundos para se preparar para uma explosão de toda a força bruta que pudesse reunir. Cada célula parecia ter sido espremida até a exaustão. O demônio apenas aumentou a velocidade em resposta. Agora cada passo deixava uma cratera enorme em seu rastro. As árvores tremeram e caíram antes mesmo que ele chegasse. Quebra de pilar, uivo de fúria. Omburo berrou de raiva em sua máscara, saltou no ar e executou o chute de machado perfeito. Caiu como um asteroide, pronto para atingir a terra com força suficiente para causar a extinção. Cachoeira. Ji-Yu disse e ergueu sua espada para enfrentar o chute. A água pode fluir, mas também pode quebrar. 2 ataques se encontraram com igual devastação. O ar vibrou e então uma explosão fez as árvores se curvarem ao limite. A onda de choque foi suficiente para rasgar as camadas superiores da terra. Omburo gemeu com igual surpresa e medo. O confronto durou alguns segundos que pareceram horas. Então, ambos se empurraram e os ataques se anularam. Omburo se reposicionou no ar e começou a lançar outro ataque. Quebra de pilar, queda celeste. A natureza do ataque estava no nome. Para Ji-Yu, parecia que o céu estava desmoronando enquanto os braços de Omburo se turvavam e choviam sobre ele com força suficiente para estilhaçar pedras. Ji-Yu respirou fundo e levou seu corpo ao limite e um pouco além. Seu corpo se imobilizou tão imóvel que sua presença imitava um oceano calmo. Completamente despreocupado com o que estava acontecendo, pois seu tamanho enorme suportava tudo. Mas então houve uma mudança. Respiração da água, arte esotérica. A respiração de Ji-Yu soava como gritos. Ele extraiu o pior que a água tinha a oferecer, o líquido mais violento e destrutivo. Tsunami. A cada soco, Ji-Yu respondia com um golpe. Seus membros se confundiam. O choque de ferro e punho era rápido o suficiente para soar como um rugido contínuo. O ar se iluminou devido ao atrito dos ataques intermináveis, a intensidade do choque contínuo ameaçava dobrar o próprio chão. Começou com 1, depois 10, 100 e logo 1000 golpes foram trocados em questão de minutos. Ji-Yu foi levado ao limite. Não foi uma luta fácil, os 12 Kizuki estavam definitivamente mais fortes do que nunca. O impasse terminou mais uma vez, o rosto de Omburo se contraiu e então a máscara foi substituída por uma nova. Esta máscara chorava, com o rosto contorcido de medo absoluto. A palavra desespero estava escrita na testa. Olhe para mim. Omburo provoca, é você. Ji-Yu se moveu, a troca de máscara foi rápida, mas o suficiente para deixar uma abertura. O fio moldado de sua lâmina voou imediatamente em direção ao pescoço do demônio, quase cortando a carne. Estava quase acabando. Mas nunca foi tão fácil. Nascido do vazio, puxão mortal. No momento em que o nome da técnica foi mencionado, a gravidade ao redor aumentou 10 vezes. A terra afundou como se fosse água, formando uma cratera limpa e sem rachaduras. Ji-Yu imediatamente se ajoelhou. A máscara que Omburo usava costumava ser o rosto de um demônio que tinha a manipulação da gravidade como sua arte demoníaca de sangue. Isso mesmo, você deve se ajoelhar e se desesperar. Omburo soltou uma risada sombria antes de seu corpo se mover de forma anormal. Então, soltou um rugido de agonia quando um rosto surgiu em sua cabeça. Agora ele tinha 2 rostos e ambos usavam máscaras diferentes. O novo rosto estava cheio de raiva. Este é o seu fim, Ashira, disse Omburo com 2 vozes que se harmonizaram para produzir sons demoníacos. Eu vou gostar de usar seu rosto. Ji-Yu cerrou os punhos, olhava para o chão e a gravidade crescente o impedia de olhar para cima. Estava de joelhos com a coluna dolorida tentando sem sucesso se endireitar. Ele cerrou os dentes de raiva. O demônio não percebeu porque só viu as costas de Ji-Yu, mas o Ashira da água tinha uma marca crescente na lateral do rosto. Quebra de pilar, queda celeste. Com o aumento da gravidade que ele manipulava, o ataque anterior de Omburo foi multiplicado por 10. Ele tinha poder suficiente para aplanar colinas, tamanha era a força por trás do ataque. Respiração da água, 11ª forma. A cabeça de Omburo com 2 faces caiu no chão antes que o demônio percebesse.
Estado de altruísmo. Ele ouviu Gio dizer atrás dele. Ele nem sabia o que tinha acontecido. Como tinha acontecido. Gio teve acesso ao estado altruísta que apagou sua presença completamente. Mas, somado à marca do matador de demônios e a um momento de necessidade, Gio brevemente superou isso. Por um instante, a realidade perdeu a presença de Gio e sua própria existência, permitindo-lhe escapar da gravidade, liberando seu corpo. Seu movimento foi quase desvinculado do tempo, enquanto ele cortava a cabeça do demônio de uma só vez. Foi apenas um momento em que a realidade perdeu Gio de vista e o permitiu escapar da lógica. Mas o momento foi tudo o que ele precisou para cortar uma cabeça. Besteira, murmurou Umburo enquanto sua cabeça virava cinzas. Gio respirou fundo e então olhou para o corpo do demônio que permaneceu imóvel mesmo depois que seu rosto desapareceu. A momentânea sensação de vitória que ele sentiu foi dissipada quando uma nova cabeça cresceu do corpo. Era uma máscara diferente. Umburo tinha 100 faces. Gio cortou 2 de suas faces mais poderosas, mas ainda tinha 98 faces. Mensagem Gio disse de volta. Essa luta não foi nada fácil. Capítulo 177. Ponto de vista em terceira pessoa. Rengoku não tinha certeza do que estava acontecendo. Ele só recuperou a razão mais tarde. Ele abriu os olhos e viu alguém necessitado, então ele o protegeu, ele o salvou. Foi simples assim. Foi instinto. Mas enquanto o calor abrasador sussurrava em sua pele, ele recuperou um pouco de pensamento. Não sabia por quanto tempo dormira, mas agora estava acordado e a mansão borboleta estava sob ataque. Ele viu um demônio à sua frente e lutou como havia treinado a vida inteira para fazer. Ele matou demônios para proteger as pessoas. Você é um demônio, porque está me atacando. Daio disse enquanto fazia uma estrada de lava com seu corpo caindo pela montanha. Eles passaram facilmente pelas barreiras que Imu e Rui haviam criado e agora estavam em uma montanha distante, onde sua batalha destrutiva não perturbaria as pessoas escondidas na mansão das borboletas. Não importa o que eu sou, o que importa é onde meu coração está, disse Rengoku enquanto se limpava da sujeira e da fumaça. E meu coração ainda está com o esquadrão de caçadores de demônios. Não importa onde esteja seu coração, você deve obedecer à ordem do Senhor Muzan. Você é escravo dele no momento em que se torna um demônio. A única saída é ficar mais forte, disse Daio enquanto também se levantava. Ah, você tem razão. Rengoku bateu na palma da mão como se tivesse acabado de perceber a situação. Mas então deu de ombros. Bem, deve ser obra dos meus companheiros. Eu ainda tenho minha liberdade, apesar de ter me tornado um demônio. Isso é ótimo. Hahaha. Rengoku soltou uma gargalhada. Daio ficou ali por um tempo, observando incrédulo Rengoku conferir sua nova aparência. Ele não era o mais inteligente entre os 12 demônios da lua. Era uma arma viva para Muzan ordenar. E a ordem era destruir a mansão. Mas lá estava ele, longe demais para sequer machucar alguém. A ordem era matar os humanos, mas um demônio estava em seu caminho. Então, o que ele deveria fazer? Esperou um pouco pela ordem, mas ela nunca veio, então só lhe restou seguir sua própria decisão. Daio sorriu. Se você ainda quiser ficar do lado dos humanos depois de se tornar um demônio, então você morrerá ao lado deles. Claro, isso é natural, disse Rengoku enquanto sentia os 2 chifres em sua testa. Venha até mim, estou cheio de poder, disse Rengoku e gesticulou para que Daio fosse até ele. Se um Ashira pudesse rivalizar com as 12 luas demoníacas como humano, ele deveria ser capaz de derrotar uma delas depois de se tornar um demônio. Então Rengoku não estava muito preocupado, mesmo que o demônio parecesse mais forte do que a maioria. Arte do demônio de sangue, arsenal forjado no inferno. Daio disse, e então suas veias brilharam em vermelho e amarelo. Parecia ter lava em vez de sangue, e o fogo líquido vazou de sua mão, tomando a forma de diferentes armas. A princípio, era uma espada, depois um martelo, antes de finalmente se transformar em um machado gigante. O demônio assentiu satisfeito antes de se desviar para Rengoku. Interessante, disse o demônio Ashira da chama, enquanto observava o demônio se aproximar. Ele era um borrão aos olhos humanos, mas se movia lentamente de sua perspectiva demoníaca. Havia algo dentro dele, um poder que implorava para ser liberado. Ele sabia, como se fosse natural, o que era sua arte demoníaca, e ela lhe dizia que era capaz de fazer o que Daio acabará de fazer. Seu coração batia com força. Rengoku sentia o calor percorrer suas veias, fogo sendo bombeado por seu coração. Incendeie seu coração, ele murmurou com um sorriso, mas desta vez não era apenas uma metáfora. Era literal. Seu coração estava em chamas. Ele apertou a mão como se estivesse segurando uma espada invisível. Mas então uma espada flamejante se materializou em sua mão, uma que parecia exatamente como a lâmina de sua Nichiren costumava ser em sua mão. Rengoku se moveu mais rápido do que pretendia. A velocidade que exigiria uma técnica respiratória adequada para ser alcançada, ele conseguiu com um único passo. Rengoku estava todo sorrisos, não havia nem um pingo de conflito em seu coração devido à situação. Ele era um demônio agora, pelo menos deveria estar um pouco afetado, certo? Não. O coração de Rengoku estava certo. Vamos ver. Ele rugiu e então testou o limite de seu físico demoníaco. Daio tinha uma vantagem inicial, mas no final, eles se encontraram no meio. Rengoku ergueu a espada, encontrando o machado que descia em sua direção com tanta força que poderia cortar a montanha. Fogo encontra fogo. O calor engoliu o calor. Bum! Ha 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 ha. Sim, é isso. Eu estava esperando por isso. A risada demoníaca de Daio preencheu o ar fervente, eliminando o oxigênio do ambiente, mas nenhum dos dois precisava respirar. Qual é o seu nome? Daio perguntou e Rengoku estava mais do que pronto para responder. Rengoku Kyojiro. Vamos lutar até cansar, Rengoku, disse Daio. E foi então que o confronto terminou e eles se transformaram em fileiras amarelas e laranja enquanto começavam a trocar golpes entre si.
O chão sob ele se transformava em lava líquida em todos os lugares onde colidiam. O incêndio florestal começou quase imediatamente, mas nenhum dos dois foi afetado. Eles dançavam com as chamas. Não demorou muito para que o mundo ao redor deles deixasse de ser considerado normal. Parecia que estavam lutando no território do inferno. O ar se distorceu com o calor da batalha e as cores pareciam estar se desfazendo da realidade. Árvores se incendiaram em ondas e pedras se liquefizeram com a força das colisões. Rengoku bloqueou outro golpe do ataque de Daiyo. Desta vez sua arma mudou de um machado para um martelo de guerra. A colisão criou um estrondo estrondoso que ecoou pela montanha e era visível da mansão das borboletas. Daiyo saltou para trás para criar distância e seu martelo de guerra se transformou em uma lança. Arte do demônio de sangue, presas de lava. Os projéteis derretidos atravessaram o ar, mirando diretamente em Rengoku, que não tinha intenção de se mover. Em vez disso, ele golpeou sua espada de fogo e cortou a lança com facilidade. Daiyo lançou mais 3 lanças nele. Rengoku avançou enquanto cortava as lanças que o atacavam como balas. Ele abriu caminho entre os ataques e se deparou com Daiyo mais uma vez. Os dois demônios se encontraram com uma tempestade de faíscas e fogo. Daiyo conjurou lava e a moldou em um chicote de correntes derretidas antes de desferir um ataque. Rengoku simplesmente entrou em ação. A diferença em suas técnicas e maestria era clara. Um humano que precisava treinar para ficar mais forte facilmente eclipsava o demônio que recebeu poder e não precisava obtê-lo. As correntes se enrolaram nos braços de Rengoku, mas ele não se mexeu. Em vez disso, puxou Daiyo em sua direção com um puxão forte, rangendo os dentes através do fogo com um sorriso selvagem no rosto. Sua espada apenas rugiu com mais intensidade, com as chamas. Arte do demônio de sangue, surto de erupção. Daiyo bateu o pé na terra queimada e a terra rachou em todas as direções antes que geysers derretidos irrompam das rachaduras. A lava caiu como flechas, queimando árvores e derretendo o que restava do terreno. Infelizmente não fez nada para ferir Rengoku. As chamas não o machucavam mais. Rengoku disparou e girou em meio à chuva torrencial como um raio de luz. Ambos colidiram com luzes brilhantes. Você está me correspondendo golpe por golpe. Um demônio como você deveria se juntar a nós. Poderíamos lutar assim para sempre, disse Daiyo, eufórico, enquanto o calor os envolvia. Eu não luto por diversão, eu só luto para proteger, disse Rengoku, com os olhos semicerrados. Você convidou o cara errado, você deveria ir atrás de Sanemi. O confronto terminou e ambos os demônios se afastaram, enquanto seus ataques se anulavam. Daiyo aproveitou a oportunidade. Arte do demônio de sangue, mandíbula da fundição. Daiyo respirou fundo e então liberou uma torrente de chamas brancas incandescentes de sua boca. Ela varreu o campo de batalha como uma onda piroclástica, incinerando tudo em seu caminho. Até as cinzas se desintegraram diante do inferno puro e condensado. Rengoku não correu. Ele se lançou direto para ele. As chamas o engoliram por inteiro. Mas dentro daquele pilar ofuscante de energia, ele avançou. Seu corpo era uma lâmina ao se separar do pilar de calor. Mas isso não foi o fim. Na metade do caminho, as chamas começaram a envolvê-lo, fortalecendo-o em vez de queimá-lo como deveria. O fogo lhe obedeceu. O sorriso irônico de Daiyo vacilou pela primeira vez. Rengoku não parou. Ele brandiu a espada novamente e o pilar de energia auxiliou seu ataque. Um amplo arco de chamas atingiu o peito de Daiyo. Daiyo sofreu um ferimento no peito e sangrou lava pura do corte. A luta fez uma breve pausa depois disso. Daiyo tocou o ferimento incrédulo, enquanto Rengoku apenas o encarava. Aquela última demonstração de poder mostrou quem possuía a superior arte do demônio de sangue. Rengoku era capaz de controlar as falmes de Daiyo. A arte do demônio de sangue de Daiyo era fornalha. A arte do demônio de sangue de Rengoku era Rei das Chamas. Acho que agora entendo, comentou Rengoku quebrando o silêncio. No começo foi estranho, meu corpo parecia estranho, mas agora me acostumei. Eu deveria ser capaz de fazer isso. Daiyo prendeu a respiração. Capaz de fazer o quê? Perguntou mentalmente. E então Rengoku finalmente assumiu uma postura adequada. Um silêncio denso. Respiração das chamas. Então chamas enormes irromperam de Rengoku. Você não saberia que calor tinha som até vê-lo naquele estado. As chamas pareciam zumbir como algum tipo de monstro ancestral. De fato, Daiyo nunca teve a mínima chance. Nem de longe. Uma grande luta para ele foi um aquecimento para o Rengoku. Daiyo caiu de joelhos e se desesperou. Não achava que algum dia conseguiria superar Rengoku. Nem mesmo a casa o fez se sentir tão desesperado. Arte esotérica. Esse foi o fim de Daiyo. Como um demônio poderia se regenerar se ele foi completamente reduzido a cinzas? E Daiyo virou cinzas, junto com a montanha. Rengoku. Ó. Capítulo 178. Ponto de vista em terceira pessoa. Um borrão verde deslizou pela floresta, trazendo consigo um furacão por onde passava. Quase lá. O Ashira do vento, Sanemi Shinazugava, era um dos Ashira mais próximos da mansão das borboletas. Seu objetivo inicial era ir até lá para visitar seu aluno ferido, e foi durante suas viagens que ele viu os fogos de artifício. Então, ele correu em direção à mansão o mais rápido que pôde, percorrendo quase 100 quilômetros em apenas meia hora. O terreno diminuiu sua velocidade, mas ele praticamente ultrapassou todos os obstáculos. E agora ele podia ver a mansão à distância. Que porra está acontecendo aí? Ele fez uma pausa enquanto olhava para uma montanha distante que estava esquentando e se iluminando com uma explosão. Era longe o suficiente para não causar problemas, então, embora Sanemi quisesse verificar o que estava acontecendo, ele se absteve de fazê-lo e foi em direção à mansão. Ele viu uma espécie de névoa bloqueando seu caminho e, como sempre, avançou direto para ela. Nada o havia detido até então, e o ar não o deteria. Ele correu para a neblina, sua visão estava bloqueada por uma fina fumaça, mas ele confiou nos outros sentidos para seguir em frente.
A neblina não era grande, levaria apenas um instante para passar por ela. 1 minuto se passou, e depois outro. Ele continuou correndo enquanto a noção de tempo lentamente se esvaía. Em certo momento, percebeu que não sabia há quanto tempo estava correndo. Seriam alguns minutos ou horas. Sua corrida diminuiu até que ele parou completamente. Ele tinha visto a neblina de longe, não era grande coisa. Ele já deveria ter saído, mas lá estava ele. Isso só poderia significar que isso era a obra de um demônio. Os olhos de Sanemi se arregalaram ao perceber e ele sacou sua espada antes de esfaqueá-la 5 centímetros profundamente em suas próprias coxas. Uma dor aguda percorreu seu corpo e ele recuperou a sensação de clareza. A névoa ao seu redor mexia com seus sentidos, seja o de tempo, o de direção, o tato e até mesmo o da audição. Ela os manipulava ou os bloqueava completamente. Hipnotismo. Sanemi sacou lentamente a espada da perna e se concentrou na dor. A sensação de dor era a melhor maneira de manter a mente ancorada na realidade. Ele não deveria ser manipulado por ilusões. Todos os outros sentimentos podem ser falsos, mas a dor sempre foi real. Pare de se esconder e saia, disse Sanemi enquanto olhava ao redor da fumaça branca. Ele brandiu a espada, e o sangue que cobria a ponta se espalhou. O cheiro do seu sangue era inebriante e atraente para demônios, então ele o usou para atrair o demônio. E funcionou. Um aroma tão delicado e imu emergiu da fumaça branca. Nenhum demônio conseguia resistir ao cheiro do seu sangue. Te peguei, Sanemi sorriu, mais diabolicamente do que o próprio demônio. Seus olhos captaram a figura trêmula de Imu e ele se concentrou nisso. Demônio estúpido, Sanemi tensionou todo o seu corpo. Respiração do vento. Terceira forma. Cortador de vento de tempestade claro. A névoa se dissipou e Sanemi cortou o ar com rapidez suficiente para criar um som agudo. Parecia um jato a toda velocidade. Ele atacou o inimigo, cortando-o ao meio, mas então o demônio se transformou em fumaça. O que? Mas isso não era tudo. A fumaça entrou pelo seu nariz mesmo sem precisar inalar. Sanemi cambaleou para trás por um instante, seu corpo ficou dormente. Ele sentia que não estava sendo ele mesmo. Ele empunhou a espada novamente e mirou na própria carne mais uma vez, tentando se esfaquear, mas uma mão o deteve. Imu apareceu à sua frente com o corpo envolto na névoa. Não faça isso, por que se machucar? Imu sussurrou assustadoramente. Apenas durma. Imu piscou os olhos e isso lançou uma onda hipnótica que atingiu Sanemi diretamente no rosto. Seus olhos reviraram, e só restou branco. Seu corpo congelou e ele caiu como uma estátua, completamente inconsciente. Eu pensei que ele fosse um Ashira, mas foi mais fácil do que eu esperava, disse Imu enquanto olhava para o humano inconsciente. Então seu rosto se transformou em um sorriso lascivo, e ele lambeu os lábios. Ponto de vista em terceira pessoa. Castelo do Infinito. Uma explosão de intenção assassina, crua e raivosa abalou toda a dimensão. O piso de madeira sob seus pés rachou quando o Lorde Demônio manifestou sua fúria. Não era para ter acontecido assim, disse Muzan, com os olhos brilhando em um vermelho profundo e veias por todo o rosto. Como eles podem revidar? Perguntou-se Muzan. Era para ser uma execução rápida. Ele havia enviado seus melhores demônios para a mansão borboleta, e era para ser o início da guerra. Era para enviar uma mensagem de medo e desespero para toda a humanidade. Mas os humanos estavam revidando. E se mais reforços aparecessem, eles seriam repelidos. Ele virou a cabeça e seus olhos pousaram em Kokushibo, que estava sentado sobre a perna dobrada como um samurai. Seus 6 olhos estavam fechados, mas ele estava acordado, parecia esperar pacientemente. Se Kokushibo tivesse ido lá e matado os Ashira rapidamente, todo o ataque teria terminado num instante. Mas Kokushibo permaneceu sentado ali, recusando-se a perder tempo com qualquer inimigo que não fosse aquele que ele considerava digno. E Muzan Kibutsuji teve que respeitar seus desejos. Eles eram mais como parceiros, afinal, Kokushibo era poderoso demais para ser seu escravo como os outros. Uma guerra é travada por 2 lados, meu senhor, Kokushibo respondeu à sua pergunta. Assim como você estava se preparando, eles estavam fazendo o mesmo. Muzan apenas franziu a testa ao ser ensinado como uma criança. Claro, ele também sabia disso, mas como eles poderiam ser tão fortes? Qualquer que fosse a preparação que fizessem, não deveria ser nada comparada à dele. Mesmo agora, o rei demônio subestimou os humanos. O que devemos fazer, senhor Muzan? Devo chamá-los de volta? Perguntou Nakimi enquanto passava as mãos pelo biva. Não, respondeu Muzan friamente. Ele respirou fundo e considerou sua decisão pela última vez antes que seus olhos endurecessem. Chame os outros demônios, disse Muzan. Todo ninho de demônio com quem você tiver contato atualmente, envie-os para a mansão das borboletas. Muzan estava se preparando para uma guerra, e a principal maneira de fazer isso era doando seu sangue como uma mercadoria gratuita. Todos os demônios que conseguiam tomar seu sangue o faziam até o limite absoluto. O resultado disso não era muito visível nos 12 Kizuki, já que os demônios tinham um limite para a quantidade de sangue que podiam absorver. Era difícil reunir demônios de alto nível como aquele, especialmente com Seiji e os outros Ashiras garantindo que nenhum demônio excepcional sobrevivesse o suficiente para se acostumar com seu poder. Mas a consequência de sua preparação era mais evidente nos demônios logo abaixo dos 12 Kizuki, os demônios comuns. O padrão dos demônios mais poderosos podia permanecer inalterado, mas o padrão de força dos demônios comuns disparava. Basicamente, os demônios de alto escalão aumentaram e se multiplicaram muitas vezes. Muzan tinha uma porrada de demônios fortes sob seu comando, mesmo que os demônios mais fortes pudessem ser limitados. Ao seu comando, disse Nakimi antes de começar a trabalhar imediatamente. As cordas de seu biva dedilham e mudam a dimensão, criando perfurações no espaço. Sua arte demoníaca de sangue não era todo poderosa, ela tinha certas limitações. Como marcar pessoas para teletransportá-las à força ou enviar seus olhos primeiro para o destino.
Mas sob o comando do Lorde Demônio, ela também se preparou. Tinha muitos demônios com quem entrava em contato e estava pronta para invocá-los a qualquer momento. Portas se abriram, conectando ninhos de demônios com centenas de demônios à área ao redor do complexo das borboletas. Kokishibo observava tudo em silêncio. Voltou o olhar para Nakimi e fez uma pergunta silenciosa, a qual Nakimi apenas balançou a cabeça. Quanto tempo? Kokushibo perguntou mentalmente, achando difícil ser paciente. Quanto tempo até ele aparecer? Porque era isso que ele esperava. Aquele seria o evento principal, o clímax da guerra. Capítulo 179. Ponto de vista em terceira pessoa. Não importa o quão forte você seja, todos os seres morrem depois que você destrói o núcleo espiritual deles, disse Mu enquanto estava em frente ao Sanemi caído. Ele puxou a própria mão e a arrancou antes de jogá-la no corpo inconsciente. A mão se movia como se tivesse vontade própria. E tinha vontade própria. E Mu havia se fortalecido ao longo do ano, agora era capaz de dividir uma parte de si mesmo, uma parte de sua alma, e enviá-los para destruir o núcleo espiritual de alguém em seu sonho. Antes, ele tinha que fazer isso sozinho ou mandar outras pessoas fazerem. Mas agora ele podia fazer isso com risco mínimo, enviando apenas uma parte de si mesmo que poderia recuperar facilmente caso o inconsciente do sujeito reagisse. E Mu se virou para caminhar ao sentir outras pessoas tentando penetrar sua barreira de névoa. Os matadores de demônios haviam chegado, na verdade, um bom número deles. Eles viram os fogos de artifício e imediatamente se dirigiram para lá. Mas esses matadores de demônios foram detidos por Imu e Rui. Sua barreira garantia que as pessoas dentro permanecessem presas enquanto os de fora permanecessem do lado de fora. Ninguém podia entrar ou sair sem a permissão deles. Imu fez uma pausa ao ouvir um novo comando dentro de sua cabeça. Era de Nakimi e se referia aos novos ajustes em seus planos. Não apenas ele, mas todos os 12 luas sobreviventes entenderam a mensagem. Mais demônios? Nossa, acho que os outros já falharam. Meu senhor é tão lamentável, deve ser um inferno viver como um ser perfeito em um mundo tão imperfeito, disse Mu, e começou a chorar cada vez mais. Todos falharam com você, mas eu nunca farei isso, meu adorável senhor, disse Mu enquanto lambia os lábios. Meu rei. Ele olhou para a mansão das borboletas e viu uma porta se abrindo no vazio. A porta apareceu dentro da barreira dele e de Rui. Centenas de demônios começaram a sair pela porta e correram em direção à mansão borboleta com malícia e fome. Imu sorriu suavemente, não conseguia imaginar os humanos sobrevivendo por mais do que algumas horas, e isso era ser generoso. Enquanto isso, ele ergueu a mão restante e adensou a névoa. Os demônios já estavam lá dentro, usando os portões do castelo infinito, então pularam as barreiras. Agora tudo o que ele precisava fazer era garantir que os matadores de demônios não pudessem ajudar os moradores da mansão borboleta. Sim, suma daqui, disse Imu, seus olhos se tornando demoníacos e brilhando com uma cor estranha. Corra em círculos para sempre. Hipnotizando qualquer um que entrasse em sua névoa, ele manipulava seus sentidos de distância, tempo e direção, fazendo-os correr em círculos infinitos. Seu poder era forte o suficiente para manipular um Ashira até certo ponto, de modo que os de patentes mais baixas não tinham a menor chance. Eram meras marionetes para ele controlar. Agora vamos à minha refeição. Ele se virou, confiante de que Sanemi já teria morrido. Sua alma teria sido morta, enquanto seu corpo permaneceria em perfeitas condições para Imu desfrutar. Mas ao se virar, viu seu reflexo no aço. Por pura sorte e por qualquer armadura que os vilões tivessem para o enredo, ele desviou da lâmina que veio direto para seu pescoço. Imu caiu de bunda, o medo imediatamente estampado em seu rosto demoníaco. Ele não parecia nada intimidador diante da própria morte, na verdade parecia bastante patético. Ele se afastou da figura envolta em névoa quase imediatamente. Nem teve chance de se levantar. Só quando já estava bem longe e se misturava perfeitamente à névoa é que parou um momento para respirar. Isso é, impossível, ele comentou enquanto olhava para o homem que brandia a espada. Sanemi. Seus olhos estavam completamente brancos e veias decoravam seu corpo inteiro, tornando-se ainda mais proeminentes do que as múltiplas cicatrizes em seu corpo. Emu procurou a mão separada e a viu agarrando o pescoço de Sanemi. Isso significava que o humano não havia se libertado do feitiço. Mas como ele se movia? Imu teve um palpite, mas era tão absurdo que ele se recusou a acreditar por vários segundos. Acho que os Ashira são realmente uma raça diferente de humanos, admitiu Imu finalmente com risadas aliviadas. Sanemi, o Ashira do vento, estava completamente desmaiado naquele momento, mas seu corpo se movia por puro instinto. Mesmo com a mente presa em um sonho, o corpo sabia que estava em perigo, então mirou em matar a fonte do perigo. Sanemi permaneceu no mesmo lugar por um tempo. Seu corpo tremia de vez em quando antes que ele repentinamente se movesse e olhasse para Imu. Você está dentro da minha névoa, você não pode ver, não pode ouvir, não pode sentir e nem pode pensar, disse Imu enquanto se levantava. De fato, Sanemi era tudo isso. Mas ele sabia de uma coisa, o inimigo. Ele conhecia o inimigo. E ele não precisava de nenhum outro sentido para abater o inimigo. Sanemi entrou em ação. Seu corpo se movia sem mente, então ele não tinha técnica, mas anos de treinamento fizeram de seu corpo uma arma por si só. Imu respondeu ao ataque. Garras cresceram em suas mãos e faíscas brilharam na névoa enquanto eles trocavam golpes. Sanemi se movia como um zumbi lutando por puro instinto, então não era nada comparado à sua verdadeira força. Mas isso era o suficiente para representar uma ameaça para Imu, que era apenas um mentiroso e um manipulador. Imu não era um guerreiro.
Tiki Imu cerrou os dentes enquanto seu joelho cedeu com o peso do ataque de Sanemi. Para piorar a situação, ele estava enfraquecido por ter que manter a barreira ao redor do complexo. Ele não poderia derrotar Sanemi dessa forma, pois morreria antes que sua mão maldita destruísse o núcleo espiritual de Sanemi. Imu mudou de estratégia. Sua mão cortada explodiu em sangue, assim como a mão decepada que estava sufocando Sanemi. Um fio de sangue as conectou e Imu reconectou a mão. Eu destruirei sua alma, disse Imu, puxando Sanemi para mais perto dele e colocando a outra mão em sua cabeça. Então tudo parou. Sanemi congelou como se estivesse preso por correntes invisíveis e Imu fechou os olhos. A batalha mudou e aconteceu dentro do cenário onírico de Sanemi. O cenário dos sonhos de Sanemi era como qualquer outro. Era uma vila, a vila onde Sanemi cresceu com sua família. Na maioria das vezes, o sonho de alguém assumia a forma de um lugar que lhe era querido. Para a maioria das pessoas, esse era o seu lar. Imu imediatamente viu uma versão mais jovem de Sanemi, uma criança de cabelos brancos e olhos sinceros. Sem cicatrizes no corpo, ele parecia inocente e gentil. A criança segurava seu próprio núcleo espiritual com uma mão, trazendo-o para perto do peito de forma protetora, enquanto a outra mão segurava uma arma, um cutelo para ser exato. Ele estava apontando o cutelo para uma mão em movimento à sua frente que tentava destruir o núcleo. Ele sabe que precisa proteger seu núcleo. Não é de se espantar que eu não consiga matá-lo, disse Imu pensativo. A maioria das pessoas era ignorante em relação ao próprio sonho, distraída demais com a realização dos próprios desejos. Mas Sanemi tinha plena consciência de que estava dentro de um sonho, o que o tornava um caso excepcional. Para alguém que nunca teve um dia feliz e despreocupado na vida, era fácil distinguir um sonho. Foi assim que Sanemi percebeu que estava sonhando. Tudo era bom demais para ser verdade. Não importa, disse Imu, aproximando-se do garotinho parado em uma estrada de terra. As casas o cercavam, pelo visto estavam no meio de uma rua. A mão singular saltou e se conectou novamente com seu coto quando Imu chegou ao seu lugar. Então, ele finalmente lançou um ataque. Obviamente não foi um ataque físico, Imu era um manipulador, um mentiroso. Ele não era um lutador. Foi um ataque psicológico feito para quebrar qualquer escudo que Sanemi tivesse. Imu assumiu a forma da pessoa que Sanemi mais amava no mundo. Ele foi capaz de fazer isso porque todo seu espírito estava dentro do mundo onírico agora, e não apenas uma parte de si mesmo. A mãe dele, hein? Pensou Imu enquanto observava sua própria aparência transformada. Ele não precisava fazer nada, pois Sanemi o transformou para se parecer com a pessoa que ele mais amava no mundo. O que você está fazendo aqui? Vamos, seus irmãos estão nos esperando em casa, disse Imu. Sanemi ficou completamente congelado, apenas encarando com olhos vazios a mulher que Imu havia se tornado. O demônio sentiu uma satisfação sádica ao ver sua expressão. O que é isso na sua mão? Me dá, ela pediu em tom maternal. Sanemi permaneceu imóvel. Seja um bom menino e me dê. Ela agarrou o pulso de Sanemi e empurrou o cutelo para baixo. Você pode confiar em mim, ela riu. Não se preocupe, eu não vou quebrá-lo. Sua mão estava prestes a alcançar o núcleo espiritual e foi então que Sanemi finalmente se moveu. Um pequeno movimento fez com que o núcleo escapasse do seu alcance. Ela se virou para olhar o rosto de Sanemi e seus olhos se arregalaram. Imu nunca tinha visto um rosto tão destruído em alguém. O rosto de Sanemi estava sem cor, como se tivesse sido abandonado por piedade. Os olhos estavam vivos, terrivelmente vivos, e mostravam todas as coisas ruins que a vida tinha a oferecer. Seu lábio era reto, nem sorrindo nem franzindo. Mas a contração de sua expressão fazia seu rosto juvenil parecer o de um velho, cansado e completamente exausto. O demônio ficou surpreso, ele não sabia que a vida poderia fazer tal cara. Por que você me fez fazer isso de novo? Sanemi sussurrou. Imu piscou quando o cutelo atingiu o meio dos seus olhos. Sangue jorrou por toda parte e Sanemi não parou por aí. A criança continuou batendo na própria mãe sem parar com o cutelo. A faca, feita especificamente para cortar carne e esmagar ossos, cumpriu seu papel. E Imu logo se transformou em uma pilha de carne dilacerada. Novamente e novamente. Imu não conseguia compreender como alguém podia matar a pessoa que mais amava. Isso nunca tinha acontecido antes, deveria ser impossível. E nos chamavam de demônios, pensou ele enquanto olhava para os olhos fundos de Sanemi enquanto continuava a massacrá-lo. Dela, a criança matou a própria mãe. Ah, Aya! Imu gritou de dor aguda enquanto seu corpo espiritual era destruído. Ele pulou para longe do Ashira do vento o máximo que pôde. Sanemi cambaleou e balançou a cabeça como se quisesse afastar os resquícios do pesadelo que acabará de vivenciar. Quando ele abriu os olhos e olhou para Imu, seu rosto era de pura raiva. Você? Sanemi não conseguiu conter o resto dos xingamentos. Seus olhos lacrimejaram, mas em vez de lágrimas, choravam sangue. O rosto de ira foi a última coisa que Imu viu. Sopro do deus do vento, primeira forma. Sanemi explodiu como um furacão, destruindo as camadas da atmosfera como se fossem papel. Ele era a encarnação da destruição. A ira de Fujin. Imu foi reduzido a uma névoa vermelha. Seu corpo foi tão finamente fatiado e dilacerado que não sobrou nada além de cor. Mas o ataque não parou por aí. O vento, furioso e vivo, uivava sua vingança por toda a terra. Esculpia sua forma na terra com uma assinatura escrita em fúria. A fúria do gás rasgava a pedra, despedaçando-a em pedaços, transformando o chão em cascalho e o cascalho em pó. A barreira de neblina também desapareceu num instante. Todos os matadores de demônios presos na névoa foram libertados. Eles rugiram em vitória. Sabendo que um dos Ashira provavelmente havia lidado com o demônio responsável pela névoa antes de avançarem em direção à mansão das borboletas mais uma vez. Por outro lado, Sanemi permaneceu no mesmo lugar. Sua respiração era irregular e ofegante, enquanto ele permanecia sozinho, cercado pela destruição.
não tinha acabado. A raiva não teve destino. Em vez disso, a raiva consumiu completamente seu coração. Demônios, eu vou matar cada um de vocês. Ele renovou a promessa antes de também disparar em direção à mansão. Ele não estava ali para proteger ninguém. Sua própria raiva o cegava. Seu único desejo era matar os demônios. Uma queda razoável, devo acrescentar. Agora os demônios tiveram que suportar a ira do vento Ashira. Capítulo 180. Ponto de vista em terceira pessoa. As pessoas estremeceram e abaixaram a cabeça enquanto os sons da batalha cercavam o salão central da mansão borboleta. O som da batalha era intenso, e era o único som, já que todos estavam ocupados demais para se preocupar. O rugido distante das explosões vinha de uma montanha distante, mas ainda assim chegava aos ouvidos. Me solta, mulher! Inozuki gritou, mas Aoi o segurou. Ela o abraçou como um coala abraça uma árvore com toda a sua força. Não, você não pode ir, disse ela. Para alguém que não era uma guerreira, ela era incrivelmente teimosa. Era uma das poucas pessoas que conseguia superar o teimoso Inozuki. Grrrrrr. Inozuki apenas rosnou. Ela está certa, Inozuki. Você se feriu ainda mais do que eu na nossa última missão. Mesmo se você for embora, não vai ajudar em nada, disse Tanjiro, que havia retornado com Kanai. Os Ashiras estão travando batalhas além da nossa intervenção. Seremos apenas uma fraqueza para eles, disse ele. Parecia que ele estava cuspindo sangue a cada palavra, tamanha a dificuldade da frase. Fácil para você falar. Depois de uma batalha. Depois de poder ajudar, disse Inozuki com os dentes cerrados, mas por fim se acalmou. O que mais ele poderia fazer? Você é necessária aqui. Quase não há mais ninguém que possa lutar. Precisamos que você nos proteja se chegar a esse ponto, disse Aoi. Inozuki processou as palavras dela em silêncio antes de assentir com firmeza. Ele podia ser como uma fera selvagem, mas também entendia o que era dever e responsabilidade. Os segundos se passaram enquanto eles permaneciam no corredor, esperando que os outros rechaçassem o ataque. Sentiam-se fracos e impotentes. A única coisa que lhes restava era torcer pelo melhor. Bater, bater, bater. Ouviu-se uma batida na entrada do salão. Inozuki e o grupo estavam mais próximos da porta, pois foram os últimos a se esconder. A reação natural de Aoi foi abrir a porta para quem batia, mas foi impedida por Tanjiro. A mão dele agarrou seu pulso e uma sensação de inquietação tomou conta de seus olhos. Espere um minuto, Aoi-san, disse Tanjiro enquanto olhava fixamente para a porta. Não abra a porta. Aoi ficou sem palavras. Nunca tinha sentido Tanjiro tão sério antes. Mas as batidas persistiam, até que finalmente uma voz surgiu. Era a voz de um velho fraco e desesperado que parecia clamar por socorro. O tom tocou o coração de todos no silêncio. Por favor, se você não me deixar entrar, eles vão me machucar. De um lado, o aviso de Tanjiro, do outro, o pedido desesperado de socorro. No fim, foi o próprio Tanjiro quem abriu a fechadura e deslizou a porta resistente. Seu nariz dizia que a pessoa era um demônio, mas seu coração bondoso não podia ignorar a possibilidade de ignorar alguém que precisasse de ajuda. A porta se abriu e revelou o que todos temiam. Um demônio. Por favor, ajude-me. Proteja-me, Antengu quase implorou com lágrimas caindo de seus olhos. Sulvosho. Ouviu-se o som estridente do aço. Kanao e Tanjiro se moveram rapidamente, mas Inozuki os antecipou enquanto sua espada lascada cortava o demônio. O corte não foi preciso com a espada lascada. Inozuki literalmente arrancou a cabeça do ombro do demônio. O jato de sangue e sangue coagulado coloriu o rosto do primeiro usuário do respiração bestial. Todos observaram a cabeça cair no corredor com um baque, enquanto o corpo caía molemente no lugar. Houve silêncio. A cena deixou as pessoas tensas. Era só isso? Não era fácil demais? Dava a sensação de algo inacabado, como olhar para um ovo borbulhando antes de ser cozido. Os sentimentos dele se tornaram realidade. O quê? Inozuki gritou surpreso enquanto o demônio sem cabeça se regenerava rapidamente. Não foi apenas regeneração. O demônio se multiplicou. O corpo gerou uma cabeça, e a cabeça gerou um corpo. A aparência deles também mudou. Era sutil, mas óbvia para os guerreiros veteranos. Seus instintos gritavam. Todos se preparem. Tanjiro gritou enquanto o demônio balançava gentilmente um leque de folhas. A energia verde explodiu e o ar se tornou uma arma. O ar, transformado em arma, rugiu como uma fera sem dono, enquanto um furacão surgia do nada. A onda de choque destruiu facilmente a estrutura do salão central. A floresta se rompeu contra a calamidade invisível e todos ficaram expostos ao perigo em uma explosão de força inesperada. Os matadores de demônios menos feridos imediatamente se aproximaram, ajudando os feridos. Os estilhaços de madeira feriram muitas pessoas, fazendo-as sangrar no chão. Ao ar livre, as pessoas finalmente puderam ver os demônios que a cercavam antes mesmo que percebessem. Oh, não! O rosto de Tanjiro se fechou, não por medo de si mesmo, mas pelos outros. Por outro lado, o canal já estava se movendo para matar os demônios. A ajuda ainda não havia chegado, então eles tiveram que contê-los por enquanto. Inozuki já estava travando uma luta com as personalidades de Antengu, mas isso se tornaria cada vez mais desesperador à medida que a luta prosseguia. Para cada parte do corpo cortada, Antengu se multiplicava como uma ameba. Kanao golpeou sua espada rapidamente, com velocidade mortal e precisão ainda mais letal. Ela esperava um corte fácil. A cena da cabeça do demônio caindo já se passava em sua mente. Mas isso era esperançoso demais. Com a quantidade de demônios presentes e mais vindo em sua direção, ela esperava que fossem devoradores de canhão. Mas o demônio aleatório que ela escolheu não era de nível baixo. Como ela sabia? Bem, você é corajosa, disse o demônio enquanto segurava sua espada entre dois dedos. Um sorriso nervoso surgiu em seus lábios.
Com aquela primeira troca de palavras, ela pôde determinar a força do demônio. Mais fraco que Kaigaku, mas não muito. O demônio era um demônio de alto escalão, logo abaixo dos 12 Kizuki. Se fosse antes, o demônio seria tão forte quanto uma lua inferior. Onde você está, irmão mais velho? Ela perguntou com um sorriso impotente enquanto o outro demônio a lançava para longe como uma boneca de pano com um punho cheio de energia. Os humanos ficaram sobrecarregados. Ponto de vista em terceira pessoa. Fora do complexo das borboletas. Que diabos, é impossível cortar isso, disse o matador de demônios de nível Inoto enquanto tentava cortar a seda que envolvia as árvores. Parecem teias de aranha, mas são mais resistentes que aço, disse outro matador de demônios ao lado dele. Eles se conheceram enquanto vinham à mansão em busca de ajuda. Não faz sentido. Onde está o demônio responsável por essa porcaria? Ele rugiu enquanto brandia sua lâmina Nishirin. Faíscas voaram, mas só resultaram em uma espada lascada. As teias teciam uma barreira ao redor do complexo, indo de árvore em árvore, impossibilitando a travessia do terreno. As teias eram tão altas quanto as árvores e cobriam 5 metros de solo, então pular sobre elas não era uma opção. Vamos tentar subir nelas, disse um deles antes de rasgar um pedaço de pano para usar como luva. As teias eram finas e resistentes, então cortariam sua pele facilmente sem proteção. O matador de demônios subiu cuidadosamente de uma teia para outra, mas antes que ele chegasse ao alto, houve um movimento nos fios. Cuidado! Gritou o homem no chão, mas era tarde demais. As teias ficaram vermelhas como sangue e se moviam como cobras vivas. As teias agora estavam vermelhas, enrolando-se no pescoço do matador de demônios antes de espremê-lo. Seu corpo sem cabeça caiu primeiro, seguido pelo baque de sua cabeça. Não, tal cena podia ser observada em quase todas as direções, enquanto os matadores de demônios tentavam, mas não conseguiam penetrar a barreira de teias. Se estivessem progredindo, as teias ficavam vermelhas e se moviam para atacá-los. Muitos perderam as mãos ou os pés, enquanto alguns perderam a vida. A única maneira de passar por aquilo parecia ser cavando sob a teia. Alguns matadores de demônios já estavam tentando fazer exatamente isso, mas cavar tudo levaria tempo. Podia levar a noite toda. O som de destruição e os gritos distantes que vinham da mansão só os frustravam ainda mais. Estavam tão perto, mas tão longe. Deu. Droga, nem os explosivos estão funcionando. Um dos matadores de demônios mais experientes, Kinoto, tentou usar a bomba que carregava, mas sem sucesso. As teias pareciam mais aço do que matéria orgânica de verdade. Nem armas funcionavam. A corporação caçadora de demônios vinha incorporando armas modernas ao seu arsenal, mas nenhuma delas funcionava. Mas o espírito humano era difícil distinguir, mesmo com as tentativas repetidas. Mesmo aqueles que perderam uma mão não desanimaram ao tentar penetrar a barreira das teias. Onde você está? Sanemi rugiu enquanto corria ao longo da cerca em busca do demônio responsável pelas teias. Ele tentou atravessar a barreira com um trator, quase conseguiu, mas as teias se consertaram e se reconectaram antes que ele pudesse passar. Não foi só ele, os outros Ashiras que vieram aqui também procuraram pelo demônio. Foi uma corrida contra o tempo. Por outro lado, o agressor, Rui, estava sentado no topo de um galho de árvore, cercado por suas próprias teias. Ele tinha 6 braços, 3 de cada lado, e os 60 dedos de suas mãos estavam presos a uma teia. Ele sentia as vibrações das teias que tecia então, embora estivesse escondido na densa vegetação, conseguia sentir tudo ao seu redor como se estivesse lá. Os matadores de demônios em luta enviavam vibrações que lhe diziam mais do que ele precisava. Ele podia reagir a qualquer coisa que ameaçasse penetrar a barreira. Ninguém entrará. Ocasionalmente, ele enviava seu próprio sangue através de suas teias para facilitar o controle, o que na maioria das vezes acabava em fatalidade para os caçadores de demônios. Ele também escolheu sua posição com cuidado para evitar ser descoberto. Assim, ele conseguirá completar sua missão sem obstáculos. Pelo menos esse era o plano. Até que um par de olhos fixou-se nele. Através de todos os galhos complexos, através de seu escudo de teias e através da escuridão da noite, os olhos o viam. Quase com muita facilidade, como se o mundo não pudesse esconder nada dos olhos, quase como se o mundo sempre lhes trouxesse a verdade nua e crua. Um som muito estranho que provocou arrepios que ele achava que não tinha mais. Parecia um clique, ferro batendo em ferro, um sonar de um submarino enorme. O demônio não sabia exatamente que som era aquele, mas fazia cada instinto demoníaco dentro dele gritar. Era semelhante à mesma angústia que ele sentia sob o sol. Saia, disse Rui com os olhos semicerrados. Ele puxou as teias, tentando localizar os olhos que continuavam a encará-lo, mesmo agora, desfazendo de toda a máscara que ele pensava ter e perscrutando seu verdadeiro eu. Mas Rui nunca encontrou a fonte do olhar, porque inacreditavelmente os olhos estavam fora do alcance das teias. Como eles conseguiam vê-lo de tão longe era um milagre. Um segundo se passou e o som de clique cessou. Rui olhou para frente e vislumbrou a luz roxa. Os 2 pontos de um roxo sinistro estavam muito distantes, a pelo menos 1 quilômetro dele. Rui mal conseguia ver a luz com sua visão aguçada. Rui sentiu-se aliviado ao ver que o olhar vinha de 1 quilômetro de distância, dando-lhe tempo suficiente para reagir em caso de um ataque. 1 segundo. E assim, de repente, o roxo apareceu na frente dele. Rui jamais poderia esperar reagir a tamanha velocidade. O mundo jamais vira tamanha velocidade em longas distâncias. Somente após a invenção dos caças algum outro ser humano alcançaria a mesma velocidade. Rui congelou como uma estátua quando o roxo passou por ele. A única coisa que sentiu foi vibração, e então a cor passou como um pesadelo. Nada. Por 5 segundos inteiros que pareceram uma eternidade, nada aconteceu com Rui. Ele pensou que estava morto. Seu corpo congelou completamente e todas as funções corporais pararam. Ele não respirava, e até mesmo seu coração não batia. Mas talvez ele estivesse enganado. Seu coração se sentiu aliviado com tal pensamento.
Foi somente na primeira batida do seu coração, na primeira respiração, que Rui desmoronou. Seu coração pulsante foi cortado em pedaços, assim como seus pulmões. A dor causou um choque em seu corpo, sua perna se desfez primeiro e a dor se espalhou pelo corpo como uma doença contagiosa. Cada movimento arrancava mais um pedaço de si mesmo. O dano continuou a cada contração muscular até que a dor se tornou insuportável. Rui abriu a boca para gritar, mas seu grito não veio, pois o movimento fez sua cabeça se desfazer em finas fatias de papel. A última coisa de que ele se lembrava era do nome do ataque levado pelo vento. O fim da hesitação. Rui, um dos orgulhosos 12 demônios da lua. Ele se achava algo a ser temido depois de absorver tanto sangue de Muzan, mas ele morreu como um demônio comum. Simples assim? De fato, assim mesmo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.